painel foi criado com muito carinho pela Beta. Ele vai envolver aqui uma perspectiva internacional de casos de sucesso e desenvolvimento de destino, também uma perspectiva do governo federal, com a Emitura, a Fabi, né, a pegada do Estado, a Fundação de Turismo, o Bruno Wendel aqui, nosso presidente, o Ítalo, né, para pegar a visão dos municípios. Então, assim, foi um painel super legal, e quando a gente fala em desenvolvimento e conectar, a gente está falando de Beta, né? E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre a perspectiva da iniciativa privada, tá bom? Então, antes disso, eu vou pedir para que o Pedro suba ao palco, vou qualificar aqui ele antes. O Pedro Paz Lira é sócio da Natureza Urbana e do Altar, professor no mestrado de urbanismo do IAC Barcelona, arquiteto e urbanista especializado em estruturação e projetos de turismo de natureza, com o uso de design regenerativo no Brasil e no exterior. Tem larga experiência no desenvolvimento de parcerias públicas, privadas, planos de turismo, desenvolvimento socioeconômico e territorial, master plans de áreas privadas, projetos de hospitalidade e implantação de parques e atrativos turísticos. Nos últimos anos, desenvolveu projetos em todas as regiões do Brasil, além de projetos no Oriente Médio, África e Latam. Pedro, por favor. Chamar também agora cadê você, Fabiana Oliveira. A Fabiana Oliveira é coordenadora de produtos e experiências turísticas no Ministério do Turismo desde 2008. Possui mais de 15 anos de experiência em gestão políticas públicas, atuando no desenvolvimento de produtos turísticos inovadores em áreas como parques nacionais, turismo cultural e religioso, afroturismo, turismo de base comunitária. Foi ponto focal do Ministério do Turismo em iniciativas estratégicas, como o Prêmio Nacional do Turismo e a Rede de Trilhas. É graduado em Turismo pela PUC Minas, com formação em Ecoturismo, Gestão de Destinos Turísticos e Marketing Digital. Fabi? Chamar agora o meu amigo Bruno Wendling. Tem 25 anos de experiência no turismo e é especialista em planejamento e gestão de destinos, desde 2017. É diretor-presidente da Fundação de Turismo Mato Grosso do Sul, onde implementou políticas sustentáveis que destacam o Estado no cenário nacional e internacional, incluindo a certificação de Bonito como destino de ecoturismo carbono neutro. Não está escrito aqui, mas é o primeiro destino de ecoturismo carbono neutro do mundo, não é isso? É isso aí. Formado em turismo, com especialização em ecoturismo e extensão em gestão pública, atuou no Ministério do Turismo, na Secretaria de Turismo de Cairu, Bahia, e em consultorias. Também presidiu o Fornatur, contribuindo para políticas públicas de turismo sustentável no Brasil. Brunão. E agora, meu amigo também, o Ítalo Oliveira Mendes, bacharel em Turismo pela Universidade Federal do Paraná e em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, com Master em Espaços Naturais Protegidos na Universidade Autônoma de Madrid. Possui mais de 20 anos de experiência no setor público e atualmente é secretário municipal de turismo de Grão-Mogol e presidente da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo. Ítalo. Então é isso, pessoal. Falar de desenvolvimento na perspectiva da iniciativa privada é desenvolver da melhor maneira que você pode na micro, né? E quem vai conectar isso, quem vai bombar, quem vai ditar, como é que essa conexão vai acontecer, como essas melhores práticas de um atrativo vai contagiar o destino e outros locais, são as associações, é a Beta, quando a gente está aqui conversando, trazendo esses cases para vocês. É um poder público ativo, né, atuante, quando a gente tem um executivo que tem uma roupagem de iniciativa privada, parece mais iniciativa privada, mas está lá dentro. Ontem, por exemplo, o Bruno Wendel, que é presidente da Fundação de Turismo, inaugurou o voo da TAM e veio para o nosso evento com esse mesmo voo, né? Então, hoje, Bonito, que está no estado do Mato Grosso do Sul, tem as 3 maiores operadoras aéreas operando o destino. Então, isso é uma grande conquista e é assim que essas conexões vão sendo feitas. Pode colocar para mim a apresentação, por gentileza? Pode passar? Sempre que eu começo a falar,
sobre o parque, sobre questões da iniciativa privada, eu tenho que colocar a foto da minha avó. A dona Eza hoje ela tem 97 anos, e ela fundou o Parque Ecológico Rio Formoso com 73 anos, ou seja, quando a gente acha que está um pouquinho velho para fazer alguma coisa, essa senhora aqui com 73 anos, ela fundou o Parque Ecológico Rio Formoso. E ela nasceu em Bonito, saiu para estudar no Rio de Janeiro, em 1940 e quase 50, se formou em letras, português e francês, voltou para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, abriu o maior instituto de línguas do estado, e lá também tinha um programa de intercâmbio. Não satisfeita, abriu uma das maiores agências de turismo, que é a Vox Tour, e ali ela conheceu o mundo inteiro, viajou, porque naquela época era carbonada a passagem, e você só comprava nas agências, não era no celular ainda. Então ela ganhava essas passagens, viajou o mundo inteiro, né? E com essas ideias que ela foi adquirindo nessas viagens, essas experiências, ela criou o Parque Ecológico Rio Formoso. Então, se a gente tem alguma coisa lá hoje, se a gente é referência em ecoturismo, turismo de natureza, turismo de aventura, a gente deve muito à dona Eza. Pode passar? Então, desenvolver um turismo de natureza, quando você está na perspectiva da iniciativa privada, é você entender quais são as melhores práticas que existem no mundo, estudar elas e ver o que tem vocação para a tua área, desenvolver isso lá dentro. E foi isso que a gente fez. Então, eu sempre gosto de falar que, quando eu aceitei o desafio que minha avó propôs, eu era funcionário público no Rio de Janeiro, estava muito bem colocado, e minha avó me ligou: meu filho, meu avô faleceu, minha avó me ligou, meu filho, eu preciso de ajuda. E se eu me formei em faculdade federal, se eu pude morar um tempo fora do Brasil, se tudo que eu tenho, eu contei muito com ela e com meu avô. Então, quando ela me falou isso, eu me senti na obrigação, pelo carinho que eu tenho por ela e pela dificuldade que a família estava passando, em pedir uma licença sem vencimentos no banco para assumir lá uma fazenda de 1.200 hectares, que tem a parte do agro e a parte do turismo. Aí, quando eu cheguei lá, eu tive muita dificuldade, né, porque quem vai para Bonito tem uma régua muito alta, a expectativa é muito alta. E eu tive dificuldade de atingir essa expectativa, né? A gente estava com alguns problemas, né? A gente estava com o trem fora do trilho. Então, até eu conseguir fazer isso, eu tive uma ajuda muito importante do Sebrae. Então, eu bati lá na porta e falei: pessoal, eu preciso de entender quais são as melhores práticas, o que eu faço para ter uma entrega de segurança, porque eu estava tendo problema até com a questão de segurança. E aí o Télcio, lá em 2013, falou: Bruno, eu tenho uma solução para você, é o Sebrae Tech. Eu falei: mesmo, como é que funciona isso aí, cara? Eu estou sem dinheiro, estou com dívida, inclusive, então, assim, eu estou sem liquidez. Ele: não, funciona assim, são 10 mil reais. Eu falei: cara, não vou conseguir agora. Não, mas tem uma parte boa, 7 mil reais o Sebrae vai pagar. E os 3 mil reais que você paga, eu divido em 10 vezes, de 300 reais. Eu falei: bom, agora beleza, agora eu vou conseguir pagar isso aí. E foi aí que a gente começou a pensar em governança, a melhorar o nosso atendimento. E a norma, na época, era uma norma nacional, era a NBR 15331. Né? E quando a gente deixou tudo certinho para certificar, uma atividade só mudou em 2014 para a NBR ISO 21101. E a gente precisou adequar tudo que a gente tinha feito para poder ir para a certificação. Aquilo ali foi uma ducha de água fria, mas a gente conversou internamente e falou: não, a gente vai adequar, e agora não vai ser só mais uma atividade do escopo, a gente vai para todas as atividades. A gente vai agora comprar, você vai pedir truco agora. E aí a gente conseguiu, né, pegou mais uma consultoria do Sebrae Tech para desenvolver e implementar a NBR ISO 21101, e em 2018 nós fomos o primeiro atrativo a certificar, com mais de um escopo, a certificar todas as atividades no Brasil. E quando a gente começa a pensar nas melhores práticas, né, você começa a se desafiar, a pensar em governança, em falar em um plano de carreiras, em diminuir turnover de colaboradores, porque com isso você melhora a qualidade de entrega, né, o teu treinamento fica mais tempo na empresa. Né, e aí a gente tinha uma posição, quando eu cheguei lá no TripAdvisor, a percepção dos turistas não era boa. Né, a gente estava em 23º e a gente precisava melhorar isso. E aí a gente começou a pensar em governança, começou a pensar em social, e aí começou a estudar isso. A gente participou da primeira turma da PR 2030, que é a literatura nacional que a gente tem sobre ESG. Antes era só o GRI e o SASB, né, literaturas internacionais sobre o tema. E a gente começou a estudar muito isso também.
participamos de alguns programas da PR 2030, certificamos lixo zero recentemente, e aí também passamos a ser uma referência em sustentabilidade no destino, e a gente ganhou algumas premiações e essas certificações aí internacionais. Pode passar? E aí, como é que a gente conseguiu fazer isso? A gente forçou muito a gestão de pessoas, né? Quando você quer entregar uma coisa de qualidade, quando você quer desenvolver um destino, você precisa estar muito conectado com a qualidade da pessoa que vai dar o atendimento, que vai falar com a pessoa ali dentro, né? Então, a gente forçou muito essa pegada junto com as normas. As normas, elas trazem vários itens que trabalham também o atendimento. Então, parece que é uma coisa meio acadêmica, meio burocrática, mas não, ela te provoca e faz com que você melhore também as partes mais práticas, né, do dia a dia. Bom, aí a gente... pode passar mais uma tela, eu já falei um pouquinho sobre isso. Aí a gente começou a estudar, então, a 21101, uma norma internacional. Além dessa, tem a 21102, pode passar de novo, e a 21103. Esse trio aqui, pessoal, essas normas aqui, 102 e 103, ela fala de informações para participantes e competências de líder. Se você estudar isso, são 10 páginas mais ou menos cada uma. Se você estudar isso, você sabe tudo o que há de melhor no mundo em relação ao atendimento, ao que um condutor líder precisa saber para realizar uma atividade de natureza, de turismo de aventura, de ecoturismo, e também sabe o que você precisa passar para o seu turista, para o seu cliente, em relação às informações da tua atividade. Pessoal, 10 páginas, muito fácil, só dá uma lidinha. A 21101 é mais complicada, precisa de um especialista para te assessorar, desenvolver o sistema, implementar, mas essas duas são bem simplistas. Pode passar? Esse materialzinho do Sebrae, ele é muito bacana, e ele é de uma maneira lúdica, ele faz com que o sistema de gestão da segurança ele não fique engavetado na alta direção. Então, esse material a gente usa na integração de todos os colaboradores que entram no parque. E depois tem uma provinha. Então, ele já entra sabendo o que é o sistema de gestão da segurança e a gente começa a aumentar um pouquinho a régua. Esse material está disponível na internet, é só você colocar Gibi, Turismo de Aventura, Sebrae, você pode baixar em PDF, é muito legal, vale a pena, quem tem grupo aí dos colaboradores, vale a pena postar lá, pedir para eles estudarem, provocar essas discussões, porque fica muito mais simples das pessoas entenderem e conseguir atender com qualidade. Pode passar mais uma? Esse aqui, pessoal, também são 22 páginas, é uma ISO também, é internacional, 20611, fala sobre boas práticas de sustentabilidade, requisitos e recomendações. Então, se você conseguir seguir isso aqui no turismo de aventura, você está fazendo o que há de melhor no mundo em relação à sustentabilidade desse teu equipamento. Tá? É uma norma também de requisitos, ou seja, eu não tenho certeza se ela pode ser certificada, tem que falar com a Poli, o pessoal, mas ela é uma norma de requisitos também. Não pode, né? Cadê a Poli? Não pode. Mas é requisitos, deveria poder, né? Já que é requisitos, mas enfim. Deve ter alguma questão envolvida nisso aí que eu não conheço. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque, para você sair do outro lado, para você desenvolver o teu negócio e, a partir daí, desenvolver o destino, né, divulgar essas melhores práticas, trocar essas melhores práticas, eu estou aqui agora vendo a minha amiga Almira, eu aprendo muito com ela, do Abismo Ayumas. Ela também faz a mesma coisa lá, é certificada, então, de vez em quando, eu vou lá beber da fonte dela. De vez em quando, ela vai lá no parque beber da nossa. De vez em quando, eu vou lá no Lucas, no Estrela do Formoso, aprender um pouco com ele. E essas trocas que fazem desenvolver o destino. Né, quando ele está no caminho certo, quando o poder público também direciona para o lado certo. Né? Então, pode passar a próxima. Essa aqui, eu sou fã dela, até quase de cabeceira, tem no meu Kindle ela, fala sobre governança de organizações, e são orientações. Também ele é super simplista, a leitura é fácil, e também ajuda muito a desenvolver a tua gestão de equipe, a tua logística, os teus processos. Eu adoro essa norma também. Pode passar a próxima. E essa aqui é a PR 2030, como eu disse no início, o que a gente tem hoje no Brasil em relação a ESG, está aqui. Então, foi feito um grupo multidisciplinar que estudou o GRI, né, que estudou o SASB, que estudou várias literaturas que falam sobre o ESG no mundo e compilaram nessa prática recomendada, né, que hoje, inclusive, pode ser certificada pela ABNT com selo de sustentabilidade. Tá bom? Então, quem quiser submeter a ABNT pode e ganhar um selo de sustentabilidade lá deles. Pode passar? Pode passar mais uma?
Tá? Essa norma aqui, pessoal, você vai entrando nesse mundo de normas, nesses grupos de estudo multidisciplinares, e é um caminho sem volta. A gente acabou participando de um grupo desse e ajudamos a criar essa norma, porque antes não existia nada conceitual e norma para o boia cross. A gente usava de rafting, adaptava de rafting para fazer o boia cross. E aí eu provoquei bastante o PS, a Poli, e a gente criou um grupo multidisciplinar para criar essa norma, e a gente participou do desenvolvimento dela. É uma norma ABNT-NBR 16948, que trata de turismo em atividades aquáticas, ou seja, agora eu tenho uma referência, não sou eu que estou desenvolvendo algum processo, alguma metodologia. Isso foi discutido num grupo multidisciplinar, e a gente está seguindo isso e colaborando, porque depois que passou pela consulta nacional e foi aprovada, a gente provocou mais uma vez e alterou de novo ela. Tá? E aí, quando várias pessoas começam a fazer esse movimento, a gente começa a ter uma literatura e começa a ganhar novos horizontes dessas melhores práticas. Que as pessoas que estão lendo isso aí, as conexões viram de maneira exponencial, né? Não é agora eu indo ali ou indo ali. A gente começa a ter uma literatura que pode virar até uma ISO e ir para o mundo. Pode passar a próxima? Isso aqui são 42 normas, né, que a ABNT tem, e com certeza cada um de vocês que são operadores ou que trabalham com turismo de natureza, que é o nosso público, né, da Beta, com certeza vai ter alguma que vai estar muito próxima de vocês, e se não for a de vocês, pode provocar aqui a Poli, o Perse, a Beta, que a gente consegue, por que não, né, não posso falar pela ABNT, mas por que não trazer isso aí para uma discussão também e virar uma norma para que todos possam conhecer. E está balizado, você tem um acidente, alguma coisa que aconteceu. Você está seguindo as melhores práticas? Ah, não estou, porque eu faço isso, isso, isso. Mas onde é que você leu isso? Não, são as minhas estatísticas, são o meu sistema de gestão da segurança rodando no PDCA, planeja, faz, cheque e age. Eu cheguei à conclusão que isso aqui é seguro. É diferente de você falar, não, eu peguei uma norma, eu apliquei essa norma e eu implementei esse sistema por conta disso aqui. Então, a gente consegue desenvolver elas. Pode passar mais uma? E aí, cara, a grande dificuldade para você desenvolver o teu negócio é que os teus colaboradores entendam o que você está falando. E a gente criou esse fluxograma de 4 níveis, onde... O que é um sistema? Você coloca uma informação e essa informação cria uma solução, que são essas bolinhas vermelhas aqui. Então, a gente coloca a informação lá, que é o verdinho, que são várias informações que entram no sistema de gestão da segurança, e ele traz para você soluções quando acabam, quando concluem. É muito difícil da equipe entender isso. Mas desse jeito aqui, fica muito mais simples. Então, a gente conseguiu tirar da gaveta o nosso sistema de gestão da segurança e levar para todos os colaboradores. Então, quando o auditor vai lá fazer a auditoria, ou quando alguém pergunta qualquer informação sobre o nosso sistema de gestão da segurança, toda a nossa equipe sabe o que está falando, conhece os formulários, conhece os documentos, tem acesso a esses documentos. Isso aqui ficou fácil, né? Os condutores da atividade, a pasta de recepção, os representantes do sistema e a alta direção. Tá? Isso aqui foi premiado também e levado para várias outras discussões. É um fluxo que a gente pode até, só não copia igual, mas a gente pode até depois compartilhar com vocês. Pode passar? Aí eu vou passar para vocês, pessoal, um pouquinho do que o parque faz em relação à governança, especificamente sobre segurança. Pode passar o vídeo, por favor. Parque Ecológico Rio Formoso. Diversão e segurança caminham juntas por aqui. Estamos em Bonito, cidade premiada por diversas vezes como o melhor destino de ecoturismo do Brasil. Escolha de viagem de muitos apaixonados por natureza e atividades ao ar livre. Contemplação, aventura e diversão não ficam de fora de um bom roteiro. Confia em Bonito. Diversão e segurança caminham juntas por aqui. O Parque Ecológico Rio Formoso reforça o compromisso com a segurança de todos os nossos turistas e colaboradores, através da implementação e desenvolvimento do Sistema de Gestão da Segurança, SGS, obrigatório para qualquer empresa que opere com turismo de aventura. Aqui no parque, fomos além. Somos pioneiros no Brasil na certificação de todas as nossas atividades pela norma ABNT-NBR ISO 21101, a fim de promover mais segurança, conforto e satisfação aos clientes.
O certificado de conformidade é um diferencial que ratifica que seguimos todas as normas e procedimentos, além de cumprirmos todos os requisitos internacionais estabelecidos para que possamos operar as atividades de turismo de aventura de forma segura. Essa certificação reflete não só o comprometimento com a segurança de quem participa de nossas atividades, sejam clientes ou a nossa própria equipe, mas também o respeito, cuidado e transparência que temos com o trade e com o nosso destino. Afinal, não basta ser seguro. Nosso foco é passar a certeza que nossa operação é pensada cuidadosamente para que os turistas levem daqui apenas momentos inesquecíveis, fotos maravilhosas, histórias para contar e saudade para voltar. É através da melhoria contínua dos processos desenvolvidos, da operação realizada, dos equipamentos utilizados e do nosso atendimento que vamos ao encontro da nossa missão de encantar pessoas. Esse é o Parque Ecológico Rio Formoso. E como vocês já sabem, diversão e segurança caminham juntas por aqui. E eu vou pedir bênção aqui, que quando falo de segurança, quando falo de referência, eu tenho duas grandes referências na parte de segurança, e uma delas está aqui dentro. Zé, é um cara ali, se eu puder até pedir uma salva de palmas para esse cara aqui. Obrigado por tudo, incansável. Não é, pior que não é só qualquer um que ligar para ele é um livro aberto, né? Ele conta as coisas, ele conta com carinho, com amor. Isso aí é o DNA da Beta, né, cara? Muito obrigado por tudo, por toda a sua ajuda, do Zé também lá que está contigo. Eu encho mais o saco dele do que o seu, porque eu sei que você tem bastante coisa para fazer. E o outro não está aqui agora, mas tem várias pessoas lá do Grupo Rio da Prata. É o Eduardo Coelho, que já esteve no parque, já andou comigo lá, puxa a orelha, fala um monte de coisa. Então, quando eu falo disso, eu tenho que ressaltar essa questão aí. Muito obrigado. Pode passar mais uma. Isso aqui, pessoal, a gente usou para ficar online. Se acontecer alguma coisa lá no parque e alguma agência me ligar, eu entro no Trello. Inclusive, essa opção aqui, agora a gente tem a opção paga, mas essa opção, a paga, faz conexão com outros sistemas. Essa aqui é open source, ela é gratuita. Então, a recepção já passa aqui, eu já sei o que aconteceu, se for no registro de ocorrência, de acidente ou incidente, identificação de risco, gestão ou crítica, a vistoria bimestral, a vistoria da passeio a cavalo, a vistoria técnica do veterinário da tropa. Então, fica tudo aqui, e aí o auditor pode saber quando a gente fez o input ou não, porque ele pode ver o histórico, né? Então, ajuda muito também. A gente fez essa adaptação e também foi um case que já foi para vários outros passeios, porque você consegue ter uma conectividade e também atribuir a várias pessoas da equipe funções diferentes e cobrar. Ó, você tem que fazer isso, você faz aquilo, o teu prazo é esse, o teu prazo é aquele e o meu prazo é esse. Então, vai ficando vermelhinho em cada caixinha de diálogo dessa e funciona e ajuda muito. Então, compartilhando aí com vocês essa ferramenta. Pode passar? Aí, por dentro dela, pode passar? Pode passar? E aí, quando você começa a falar disso, você começa a pensar em compliance, aí você começa a falar de fluxo de caixa, enfim, vem uma série de outras questões que eu não vou entrar aqui agora, porque a gente tem pouco tempo, já está quase acabando, pode passar o próximo. E, como eu falei em ESG, a gente ficou muito conectado há pouco tempo com a questão da gestão de resíduos. A gente está num ambiente kárstico e bonito, muito sensível, a gente precisa cuidar para onde está indo nossos resíduos, porque se deixar em qualquer lugar, ele chove, vai para os córregos urbanos, vai para os rios cênicos, a gente já teve problemas com isso e a gente tem que cuidar muito. Pode passar uma coisa. Enfim, isso aqui são os preceitos de governança que fez com que a gente trabalhasse mais a parte de gestão de resíduos e a parte sustentável. Pode passar mais um? Tá? Pode passar? Essa aqui que eu falei para vocês, pessoal, quando você está falando da norma, ele traz várias questões que são de planejamento estratégico. Passa mais uma. Por exemplo, o planejamento estratégico passa por uma análise de cliente foco, né, descrição de negócio, de valores, também de você entender uma ferramenta para você entender para que lado você vai, o que fazer. Que aí pode ser Porter, pode ser uma SWOT, né, pode ser uma série de ferramentas. Mas ela fala aqui, ó, a organização deve determinar questões internas e externas que são pertinentes à sua finalidade. Ou seja, está falando de análise SWOT, para você tomar suas decisões, definir o que você tem que fazer e jogar no plano de negócio para executar, para ela não ficar solta, né, no sistema. Pode passar? E aí, pessoal, de 23º que vocês viram a gente foi para 2º lugar geral e está desatualizado,
Brunão, a gente é primeiro. A gente está em primeiro. Eu não sei se foi um erro, porque não tem como passar o prata. O prata estava em primeiro, e tudo bem. Mas aconteceu alguma coisa lá que jogou a gente para primeiro, e eu não sei onde foi parar o prata. Eu não sei se o prata foi para jardim, eu não sei o que aconteceu. E não fui eu que fiz isso. Cadê o pessoal do prata aí? Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Mas eu reconheço que a gente fica ali no segundo muito feliz, tá? Então, olha, quando você começa a implementar isso no teu negócio, os turistas começam a perceber isso e você impacta os turistas, né? E aí, quando você vai comercializar, fica mais simples, porque o cara vai homologar a escolha dele aonde? No que as pessoas estão falando. E aí ele vai lá no Google Meu Negócio, Google My Business, ele vai lá no TripAdvisor, ver qual que é a tua posição e o que eles falam sobre você. E aí, em geral, ele vai nas piores lá, né? Que a gente também tem algumas, tá? Que a gente aprende com isso. Pode passar? Essa aí, pessoal, é a minha avó. A gente instalou a maior tirolesa do Mato Grosso do Sul, e ela aí tinha 93 anos, ela tem uma prótese aqui na bacia toda de titânio, e a gente tem bastante médico na família. Aí ela falou, meu filho, eu queria descer essa tirolesa. Eu falei, vó, o negócio é meio complicado, aí você fez a cirurgia e tal, eu não sei se eu vou conseguir resolver isso, mas eu vou tentar. Minha esposa é cardiologista, Bruno, você está maluco? Você quer matar a sua avó? Se tiver qualquer impacto, não, tirolesa não. Eu falei, bom, vou falar. Aí meu tio, que é neuro, não vai fazer. Aí minha avó estava numa reunião lá, falou, olha só, eu que mando ainda nessa história, pelo menos eu acho que eu ainda mando, e eu já estou no lucro. Então, vocês arrumam essa cadeira e eu vou descer. Pois bem, está lá nas nossas redes sociais, minha avó desceu, e desceu ainda balançando as pernas, e realizou um dos sonhos dela, que é poder descer a maior tirolesa do Mato Grosso do Sul, com muita segurança. Eu sempre falo, quando eu vou conversar com os outros, você quer saber se tu confia no produto? Bota tua avó, tua mãe para descer esse negócio aí. Se tu botar tua mãe e tua avó, tu pode ter certeza que tu confia nisso. E aí, pessoal, além dessa parte de segurança, se você está num ambiente desse e quer desenvolver o destino, se você não falar de comunidade, de segurança, de preservação ambiental, você está desconectado, né, dessas melhorias. Então, a gente também foi além. Pode passar mais uma? A gente começou a desenvolver a metodologia Lixo Zero, assinando o compromisso no segundo semestre do ano passado. Depois, a gente fez a implementação e, em março, nós certificamos o parque como Lixo Zero. Isso quer dizer que 92%, Brunão, Ítalo, do que a gente gera de resíduos está indo para a economia circular, está indo na logística reversa, está indo para o lugar certo. Entendeu? Está tirando isso aí do aterro sanitário, e lá em Bonito a gente tem o aterro intermunicipal de Jardim. Ou seja, você paga o motorista, a logística do caminhão e o peso do rejeito, que você não consegue tratar, né, que o local correto seria esses aterros, quando chega lá. Então, quando você bota 92% para... Como é que é? Marambaia Criativa, Ecocriativa. Então, isso aí, as nossas tampinhas das garrafas estão indo para eles, as coisinhas lá essas pecinhas aqui estão indo para eles também, o alumínio vai para os catadores. Então, a gente está, inclusive, estimulando a comunidade, né? Esse pessoal a desenvolver esses artesanatos. Eu tive num colégio esses dias, a diretora me falou, cara, esses plásticos que vocês estão mandando lá para a Ecocriativa, eles construíram uma lata de lixo que é prova de aluno do segundo ano, que as outras eles quebram tudo, mas essa que eles fazem de plástico eles não conseguem quebrar. Então é muito legal isso aí. Tem aqui também, né, Manu? Você está fazendo esse trabalho fantástico lá em Bonito. Obrigado por isso. Aqui eu vou mostrar o primeiro vídeo nosso, e depois eu até tenho uma matéria com os 3 vídeos com a nossa certificação sobre a metodologia Lixo Zero lá em Bonito, que ajuda muito a desenvolver o nosso destino. O Parque Ecológico Rio Formoso dá mais um passo em sua trajetória de sustentabilidade. Nossa missão sempre foi preservar e valorizar este paraíso natural, garantindo que visitantes e futuras gerações possam desfrutar de um ambiente saudável e equilibrado. Há anos, implementamos práticas sustentáveis para minimizar impactos e preservar a natureza. Geração de energia limpa, separação de resíduos, uso consciente da água e ações educativas fazem parte da nossa rotina. Afinal, Bonito é referência em ecoturismo no Brasil e a responsabilidade ambiental precisa estar em cada detalhe. Um dos desafios mais importantes é o gerenciamento de resíduos sólidos. Cada material que é descartado tem um impacto no meio ambiente. Por isso, adotamos medidas para reduzir,
reutilizar e reciclar, sempre incentivando as partes envolvidas a fazerem o mesmo. Agora, damos um novo e importante passo. Ao assinar o compromisso Lixo Zero, reafirmamos nossa missão de fortalecer a gestão responsável de resíduos e inspirar mudanças positivas na comunidade. Com essa ação, diminuímos consideravelmente a produção de resíduos e promovemos práticas que protegem a biodiversidade local. Cada atitude importa e todos que visitam o parque têm a oportunidade de colaborar para um futuro mais sustentável, levando consigo uma transformação interna com a consciência ampliada sobre o papel de cada um na preservação do meio ambiente. Parque Ecológico Rio Formoso. O futuro sustentável começa agora. Pode passar mais uma? Mais uma? Pessoal, falando de desenvolvimento de destino, a gente tem o modelo de Butler, todos aqui conhecem, né? A descoberta, o crescimento, o sucesso, e aí surgem os problemas, que com inovação você pode mudar isso e transformar isso trabalhando em conjunto com o poder público, né? Com o Ministério, né? Com a iniciativa privada, e aí com essas inovações a gente consegue crescer de novo ou entrar em declínio, tá? Então, aqui que está a nossa grande reflexão do que a gente pode fazer, do que a gente junto, né, com a Beta, com as associações de classe, o poder público pode fazer para a gente resolver essas questões. Pode passar mais uma? Mais uma? Isso aqui é o nosso Instagram, quem quiser visitar. E mais uma. Esse aqui é uma matéria que a gente tem com os 3 vídeos da Jornada Sustentável do Parque, também, se alguém quiser dar uma olhadinha no nosso site de notícias. E agora, pessoal, vou pegar um pouco aqui da ideia internacional, dos cases internacionais, né, com essa fera aqui, o Pedro. Na sequência, a Fabi fala sobre a perspectiva do governo da União, né, governo federal, o Ministério do Turismo, e aí a parte do Estado e o município com o Brunão e o Ítalo. Boa, obrigado. Será que conseguem colocar lá a minha... Eu consigo passar daqui, não? Deixa eu... colocar isso aqui. Será que eles conseguem? Bom, obrigado aí pela presença de vocês. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência na natureza urbana. Na verdade, a minha experiência com unidades de conservação e projetos de natureza, mas focado mais em projetos dos últimos anos, mas de uma carreira que começou 15 anos atrás, aproximadamente. Acho que os primeiros projetos que eu fiz em unidades de conservação foram aqui em São Paulo, dentro de um programa ecoturismo na Mata Atlântica, depois de eu ter morado vários anos na Espanha. E foi a partir daí que eu comecei a atuar nessa área, e é como um bichinho que pica a gente, né? E a gente fica viciado e vai cada vez mais, e até que quando eu abri a natureza urbana, eu trabalhava antes numa empresa espanhola, foi muito com esse foco de integrar as pessoas com a natureza, né? Eu tenho bastante coisa para mostrar, então vou tentar ser rápido aqui. Onde é que a gente passa o próximo aqui? Oi, sumiu a apresentação. Você consegue me dizer onde é no passador, não, que vai? Ah, não está? Não está? Acho que talvez eu cliquei no botão errado, né? Não sei. Tá bom. Bom, então pode passar. Vou falar 80 vezes pode passar, porque tem bastante slide. Pode passar. Eita. Vai ter que rolar? Não consegue... Bom, assim, de forma muito resumida, né? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz na natureza urbana, né? A gente desenvolve projetos que vão da escala do território à escala do edifício, né? E que são resultados de um processo estratégico que olham ali para o lugar, para as características daquele ambiente, para as pessoas que vão ser impactadas por aquele território, as pessoas que a gente quer atrair para o nosso equipamento, né? Para o nosso destino, com o objetivo de construir experiências, né? Pode passar, né? Bom, como é que a gente faz isso, né? A gente busca olhar para a natureza sobre várias formas, né? Para que a gente possa construir espaços resilientes, para que a gente atue com responsabilidade, né? Sempre olhando esses 3 pilares, né? Que são já bastante conhecidos, né? Do ambiente, né? Da integração com as pessoas e da viabilidade, porque a gente sabe que, no final das contas,
de alguma forma, ali para que a gente coloque de pé um destino de natureza, a conta tem que fechar, né? Alguém precisa fazer o investimento, alguém precisa operar, então é preciso também ter esse olhar da viabilidade, mas sempre olhando de uma forma positiva, com impacto positivo, de trazer um legado, de trazer um desenvolvimento socioeconômico, né? De focar em conservação, né? Pode passar. Bom, eu vou trazer hoje algumas experiências que são principalmente fora do Brasil. Vou falar de alguns projetos nos Emirados Árabes e em Cabo Verde, e se der tempo, vou falar rapidamente de alguns aqui no Brasil. Nós temos atuado em todas as regiões, né, e também fora. Eu desenvolvi parte da minha carreira fora do Brasil, então isso também facilitou atuar fora, né, e a gente começou atuando com o Banco Mundial, o BID, Nações Unidas, mas uma coisa que é interessante ressaltar é que a experiência no Brasil facilitou muito trabalhar lá fora. A experiência que a gente tem com unidades de conservação, a experiência de trabalhar com o ICMBio, isso foi uma experiência que foi muito valorizada quando a gente foi olhar para fora, né? Tanto é que nos primeiros trabalhos que a gente conseguiu, as primeiras concorrências internacionais, né, competindo com empresas europeias, americanas, enfim, que foram em Cabo Verde, foram contratos com o Banco Mundial, eles valorizaram muito as experiências que a gente tinha no Brasil, né? Então, isso é legal falar também para a gente se valorizar, né? Porque muitas vezes a gente olha para fora como o que de fora é melhor, né? Pode passar. E aí, rapidamente, assim, eu vou, antes de falar de alguns projetos, pincelar um pouquinho do que a gente faz, né? Então, a gente atua desde o planejamento do território, pode passar, né? Na escala de parques nacionais, onde a gente tem atuado com estruturação de parcerias público-privadas, né, como é o caso do Iguaçu. Hoje a gente está trabalhando com o ICMBio e o BNDES em vários projetos, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Fernando de Noronha, no Macuco Safari, no Iguaçu também, Parque Nacional de Brasília, enfim, entre outros, né. Aqui em São Paulo a gente estruturou o projeto da Cantareira, do Jardim Botânico, enfim, tem uma série de outros aí, Brasil afora. Então, a gente atua muito nessa escala do planejamento do território, pode passar, que eu vou falar um pouquinho disso. Depois, a gente desce um pouco para a escala dos master plans, pode passar. E aí, muitas vezes, são projetos privados, né, de empresas, famílias, que têm áreas que podem variar de 5, 10 a 200, 500 hectares, ou às vezes até mais. Tem um trabalho, se der tempo, eu vou falar dele, que é de estruturação de um projeto grande em Monte Verde, para acompanhar melhoramentos de celulose. Eles têm 1/3 do município, então é um projeto quase de escala de cidade, né? Então, esse trabalho, por exemplo, aqui é um trabalho em Campos do Jordão, numa área privada, para a criação de um parque turístico, né? Então, a gente trabalha também nessa escala, pode passar, né? Depois a gente vem para a escala já dos equipamentos, espaços livres, pode passar, e equipamentos turísticos. E aqui é um caso do Parque Capivari, né, que hoje é o atrativo turístico mais visitado de Campos do Jordão. Acho que mais de 3,5 milhões de visitantes. Bom, está aqui o Leandro, que trabalha na Soul Parks, no Vila Velha, né, Leandro? A gente também trabalhou com a Soul lá no projeto de Vila Velha. E aqui nós trabalhamos desde a concepção, ajudando a Soul Parks a participar da concorrência, que foi uma parceria público-privada, até depois pensando os usos, né, e fazendo todos os projetos de arquitetura, desenho urbano, paisagismo, né? Então tem teleférico, tem áreas comerciais, palco, enfim. Ele teve tanto sucesso que ele ganhou vida própria, assim. Toda vez que eu vou lá tem uma coisa diferente. Pode passar. E depois a gente desce até a escala das edificações, né? E aqui é uma pequena edificação, assim, uma cabana pré-fabricada de uma outra empresa que eu sou sócio, que chama Altar, e nós temos aí umas casinhas diferentes em lugares de natureza. Então, também a gente gosta de ir desde essa escala do território até essa escala da cabana, e, nesse caso, até operando, né? Pode passar. Bom, acho que, não sei se cortou alguma coisa. Volta, por favor. Parece que cortou um pedaço dessa imagem. Consegue sair e entrar de novo? Não? Ó, 13 de 83, hein? Vou correr, hein? Bom, eu vou começar... Assustou, né? Eu vou começando... Vou falar rápido. Tem muita foto. Eu vou começar falando de alguns projetos em Cabo Verde, né? Cabo Verde é um país insular, na costa africana, né? Fica ali 500 quilômetros do Senegal, meio caminho entre Brasil e Europa, né? Até um tempo atrás tinha voos da Cabo Verde Airlines, que você descia em Cabo Verde, e de lá você ia para vários países europeus.
E nós tivemos a sorte de fazer vários projetos lá nos últimos anos de estruturação de turismo. Pode passar. Eita, 5 minutos, ó, mal comecei, pô. É um país que tem 9 ilhas, né? E nós estruturamos projetos, masterplans de turismo sustentável em 6 dessas 9 ilhas. E depois, pode passar, fizemos planos de operação e gestão e de ecoturismo e negócio para as 18 principais unidades de conservação, parques naturais, monumentos do país. E aí, para mostrar um pouco a estrutura desse planejamento de turismo, né, a gente tinha umas etapas iniciais de diagnóstico, a gente identificava quais eram as áreas de interesse, determinava quais eram os princípios e atividades a serem realizadas nessas áreas de visitação, né? E aí, uma coisa interessante, a gente usou o ROVUC para determinar as classes de experiência, para determinar zoneamento, e, a partir daí, definir as ações que a gente ia ter nesse projeto, e também os modelos, né? Público, privado, pode passar. Aqui é apenas um exemplo, né, dessa análise no território, né? Isso aqui era um parque nacional, então, para cada lugar desse, a gente foi determinando e caracterizando, pode passar. E aí a gente chegou... Bom, a letrinha pequena, mas é para entender a estrutura, né? Mas a gente foi chegando aqui numa... Bom, aí dá para dar uma agilizada. Obrigado. Aqui embaixo para mostrar a estrutura, né? Então, para cada um dos pontos de interesse, a gente fazia uma análise e chegava a entender qual era um atributo natural, sociocultural, e em que zoneamento ele encaixava e qual era a classe ROVUC, né? Então, aí a gente chegava a determinar quais eram as atividades que a gente ia fazer em cada uma dessas áreas, né? E aí a gente abria o detalhe para cada núcleo desse, e aí determinava quais eram os grupos de atividade, consequentemente, quais eram os serviços que a gente ia ter, em que zonas esses serviços eram permitidos, né? Onde é que... E depois, consequentemente, como é que a gente priorizava a implantação desses serviços no horizonte temporal, qual era o modelo de implantação e gestão, se era um recurso público, privado, e mesmo público entrava no mérito se era do Estado, se era municipal, e qual era o orçamento, né? E aí a gente também trabalhou no arcabouço de qual seria a estruturação do ponto de vista governamental, né, para a implantação desses projetos, de acordo com esses vários modelos, né? Estado, privado, parceria público-privada ou terceiro setor. E aí essas ações e projetos elas vinham em vários eixos temáticos, né? Governança, promoção do turismo, capacitação, cultura, até questões... É um país que 60% da economia é turismo e natureza, né? Então, até transporte, infraestrutura básica, segurança, você tinha que abordar para dar suporte a esse desenvolvimento turístico, né? E aí a gente priorizava esses projetos, né, em função de vários elementos, benefícios sociais, impactos econômicos, melhoria da conservação e proteção do meio ambiente, competitividade, nível de urgência do projeto. Isso ajudava a determinar a prioridade, né? E não é que o menos prioritário ele era menos importante, mas a gente pensava ali quais eram as vitórias que você poderia conseguir mais fácil, né? E o que seria mais viável, na verdade, né? E depois, com os distintos modelos de implantação. Bom, já saindo de Cabo Verde e indo para o Oriente Médio, que é uma região que a gente tem tido experiência aí nos últimos anos, trabalhando com a Emirates Nature, que é a principal entidade de conservação dos Emirados Árabes, e que levou para lá a WWF. Nós temos feito alguns projetos com eles, a gente está no 3º projeto. Assim, os Emirados Árabes eles são 7 emirados, né? O mais conhecido é Dubai, o mais rico é Abu Dhabi, mas tem uma série de outros pequenos que são desconhecidos, onde tem muita oportunidade para conservação, para preservação da cultura, de saberes antigos, uma série de questões, e aí que está o foco desse projeto, né? Então, a gente está trabalhando ao norte dos Emirados, basicamente nessa região, que é uma lagoa marinha incrível, nesse emirado que chama Umm Al Quwain. Então, o primeiro trabalho que a gente fez nesse projeto foi
planejar a ocupação de toda essa costa desse emirado, que tem uma série de biodiversidade bem variada, e tem uns mangues que são bem diferentes do nosso, que tocam essas águas cristalinas, assim, é bem incrível. Então, a gente primeiro foi entender as características físicas desse lugar, né, para entender os hábitats, batimetria, epsometria, enfim, né, maré, ao longo dos anos, né, captura de carbono, isso foi um estudo também que foi feito, análise da megafauna, e teve alguns estudos de campo que a WWF contratou e complementou, né, até a identificação de sítios arqueológicos para se chegar num zoneamento dessa área, para que a gente pensasse os usos, né, que a gente poderia realizar. E aí, na sequência, pensando a ocupação dessa costa, a gente fez um cruzamento com as diretrizes, né, com as ODS, né, para pensar o desenvolvimento sustentável dessa costa, e a gente chegou a determinar 8 diretrizes para a ocupação, e para cada uma dessas diretrizes a gente desenvolveu que atividades você poderia fazer, se você fosse construir um hotel, aonde poderia, com que características, né, ou seja, foi entrando no mérito assim, de todo esse território, né, e depois, para uma região específica, a gente desenvolveu um projeto que seria no modelo mais público-privado, algo análogo a uma parceria público-privada, onde, a partir de criação de circuitos únicos, vivenciando esses habitats locais, e principalmente uma ideia que acabou virando a ideia central do projeto, que foi a criação de uma espécie de safari marinho. Então, era a ideia de você pegar um stand-up, um caiaque, e ir passando por vários lugares nessa lagoa para vivenciar essa fauna que é bastante abundante, né? Então, daí a gente descia de escala, chegava no zoneamento, né, determinava alguns setores de ocupação, receptivo, setor de praia, setor do mangue, dunas, agroexperiência era uma das regiões importantes, e hospedagem, né? Cadê? Passa. E aí, para cada um desses setores, a gente ia descendo e ia pensando quais eram as estruturas que seriam necessárias, né? Então, aqui, por exemplo, é um projeto do receptivo, o centro de visitantes, né? Então, o que é que a gente teria de usos, qual era o dimensionamento, qual era o custo de implantação, quais eram os serviços, o que é que isso ia gerar de receita, né? Aqui uma outra imagem desse. Pode passar. Bom, justamente. Bom. E aí depois a gente abria para cada um desses setores, né? A gente abria e identificava, assim, entrava no detalhe, né, de qual era o serviço que eu ia prover ali, que tipo de serviço, que tipo de intervenção seria necessária, qual era a área, qual era o investimento, qual era a receita, o custo operacional e também a capacidade de carga. Como era um ambiente muito frágil, a gente também tinha que identificar qual era a capacidade de carga, né? E aí isso a gente foi olhando para cada um desses setores, né? Esse era o setor de agroexperiência, onde tinham experiências com as alófitas, até com a ideia de fazer depois algumas experiências gastronômicas. Pode passar. Aí também. E a ideia do safari marinho, que era basicamente a criação de um circuito na água, né, ao longo de todo esse caminho, com estruturas flutuantes de tamanhos diferentes, né? E a ideia é que a pessoa saísse, então, da terra, né, com um caiaque ou um stand-up, e fosse passando por essas estruturas. Pode? Você consegue passar daí? Não. E aí a gente tinha várias estruturas de escalas e tamanhos diferentes, e você ia passando por essas estruturas e tendo experiências ao longo do caminho. Pode passar. Pode passar. Acho que eu vou mostrar esse, depois os seguintes eu deixo fora. Esse é outro projeto mais ao norte, nos Emirados Árabes. Esse é um projeto que está em andamento ainda, mas já está perto do final, em outro emirado que se chama Ras Al Khaimah. Pode passar. E ele tem uma situação até semelhante ao que a gente poderia encontrar aqui no litoral de São Paulo, uma área montanhosa que encontra o mar, né? E a ideia era criar um circuito que conectasse desde o mar, desde a montanha até a água. Também tem uma situação de uma lagoa que deve ser preservada, né? E no meio desse caminho a gente tem uma área que a gente chamou de um setor rural. Pode passar.
onde a gente tem uma série de fazendas de tâmaras. E aí, então, a ideia era criar um circuito contínuo, desde as montanhas até a água, e criar uma experiência, uma jornada que fizesse essa conexão. Pode passar. E aí, bom, a gente desce, né, nessa escala do masterplan, vai pensando os possíveis usos, né, como amarrar tudo isso no território, pode passar. E aí, especificamente, no coração do projeto, que era essa área rural, a gente tinha algumas áreas de suporte, de apoio, e previa o desenvolvimento de atividades em conjunto com essas famílias que eram donas desses pequenos sítios onde eles plantam tâmaras, né? Então, era uma atividade bem familiar, assim, bem da comunidade, e que seria complementar a esse suporte da experiência turística, né? Pode passar. Aqui está uma imagem, pode passar. Bom, acho que eu vou parar aqui. Tem outras coisas aí daqui para frente, mas pelo tempo... Tá bom? Obrigado. Maravilha, Pedro. Parabéns, hein? É um escopo enorme, né? Destinos, empresas, até na micro ali com uma pousada, né? Você opera a pousada também, né? Agora vamos lá. Fabiana, do Ministério do Turismo. O que você nos fala sobre desenvolvimento de destinos de turismo de natureza? Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria manifestar a minha alegria de estar aqui no Abeta Summit. É a minha estreia, a primeira vez que eu estou participando de um evento tão qualificado, e ainda mais junto de dois grandes ícones aí do turismo, né? Poderia dizer assim, não sei se vocês lembram, eu completei 16 anos de Ministério do Turismo essa semana, e há 16 anos atrás encontrava justamente Ítalo e Bruno ali na regionalização, né, trabalhando ali com o turismo, desenvolvendo os destinos. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E, claro, com vocês dois também, que são grandes parceiros no turismo, ainda mais com uma plateia tão qualificada, e com várias pessoas importantes nesse processo, né? Então, eu vim aqui hoje mostrar um pouquinho, prometo que vou acelerar, tá, Poli? Porque a gente já está com o tempo aqui bem estourado, né, e todo mundo aí com fome. Mas eu vou apresentar um pouquinho do ponto de vista do Ministério do Turismo da União, quais são as ações que a gente vem trabalhando para o desenvolvimento de destinos, especialmente os de turismo de natureza, né? Então, aqui já está dando para passar? Acho que é o outro, né? Olha, tem até um... Acho que eu estou no errado. É esse aqui, né? Pronto. Eu vou passar o vídeo, então, porque a gente já está com um tempinho estourado, mas eu ia apresentar aqui também a nossa campanha aqui do Ministério do Turismo, que é o Conheço Brasil. Então, a gente, no fundo, aí, a gente trabalha, né, todas essas políticas de desenvolvimento do turismo brasileiro, para que a gente possa oferecer experiências autênticas, memoráveis para o turista, né? Então, esse é o nosso propósito no final, né? Então, para isso, a gente estabelece... A gente parte do princípio, né, que a gente tem um planejamento nacional, né, para nos orientar aí nesse universo temporal, né, que é o universo político de 4 anos, quando a gente, de fato, tem, né, a gestão completa aí do governo federal. Então, o Plano Nacional de Turismo 2024-2027 é o instrumento que nos orienta hoje as políticas do Ministério. Então, a gente tem aí vários eixos de atuação: ordenamento e desenvolvimento, formalização, qualificação e certificação, promoção e apoio à comercialização. A parte que eu represento aqui, enquanto coordenadora geral de produtos turísticos, a área que é responsável pelo desenvolvimento das experiências dentro do Ministério, o programa de apoio ao desenvolvimento de produtos e experiências turísticas. Então, todas as nossas ações estão amparadas nesse programa, que, na realidade, a gente está em fase final de elaboração, e vamos apresentar, dentro das próximas semanas, à Câmara Temática de Desenvolvimento do Turismo Doméstico. E, nesse ponto, especificamente, eu queria até ressaltar aqui uma questão aqui que eu fui anotando durante as falas que eu vi aqui desde ontem, hoje pela manhã, a importância da participação da iniciativa privada nesse processo também. Então, assim, o poder público ele não faz e não consegue fazer sozinho. Então,
Então, quando a gente faz um resgate histórico aqui, a Beta, também, quando eu entrei no Ministério do Turismo, tinha uma atuação muito forte. A gente tinha, junto à associação, o programa Aventura Segura, né, que elevou o Brasil ao patamar de primeiro destino de turismo de natureza no mundo naquele momento, porque a gente foi para fora, buscou melhores práticas, levou os empresários ali em parceria com o SEBRAE e a Aberta, e a gente conseguiu, de fato, elevar, naquele momento, a qualidade do produto turístico no destino de natureza. Então, se não fosse a Beta, né, esse movimento aí que nasceu de empresários engajados nesse segmento, isso não teria acontecido naquele momento. E hoje, a gente também, é o que eu vou mostrar aqui hoje, a gente tem 2 políticas estruturantes no turismo de natureza, que hoje é a Rede Trilhas, que também veio de um movimento da Associação da Sociedade Civil Organizada. Que, se não fosse essa organização, a gente não estaria trabalhando este tema enquanto política pública, e também a recém-criada Associação de Turismo de Observação de Vidas Silvestres, a Associação TOVES, que também, se não fosse a organização desse segmento, a gente talvez não estaria trabalhando. Então, assim, só gostaria de ressaltar, de fato, a importância da sociedade civil se engajar também, participar de todo o processo, né, de elaboração de políticas públicas, e, para isso, a gente tem alguns instrumentos que são os conselhos, né? Então, o Conselho Nacional de Turismo e suas câmeras temáticas têm representantes que podem dar voz a esses segmentos de turismo, e é muito importante, de fato, essa participação. Então, dito isso, todas as ações que a gente estrutura também, a gente passa por um estudo, né, de levantamento de tendências, inteligência de mercado. Então, junto com a Embratur, esse ano a gente lançou a revista Tendências do Turismo 2025, que é a que orienta as nossas ações, né? Então, a gente verifica ali o termômetro, né? O que as pessoas estão querendo, o que o mercado está vendendo, para que a gente possa também seguir essas tendências, né? E não ficar para trás, né, nesse processo de desenvolvimento turístico. A gente sabe que o poder público, às vezes, tem muitas restrições, né? Então, se a gente não acompanhar o mercado, a gente acaba ficando para trás. Neste aspecto, a gente vem verificando aí uma forte presença, né, tendência. A gente não pode nem falar sobre tendência, né, da sustentabilidade, né, que não é mais do que um conceito, né, uma responsabilidade de todos, como mesmo a Jaque falou hoje, a questão do turismo de experiência, que já vem há muitos anos, aliás, não é do ano passado, ditando, né, essas tendências. Então, as pessoas querem experiências mais exclusivas, mais imersivas, né, na cultura local. Então, tudo isso tem que ser observado também quando a gente está trabalhando as políticas públicas, né, porque é importante dizer também que o Ministério do Turismo, ele não chega a ser um órgão executor, né, Bruno? Ítalo, vocês que estão lá na ponta, vocês que vivem a realidade, de fato, do destino, mas a gente tem que estar ali, né, naquele guarda-chuva, apoiando, né, o ordenamento, enfim, o planejamento, né, e dando as diretrizes para que estados e municípios possam implementar a política pública, né? Então, a gente fica muito numa esfera muito mais de articulação, né, digamos assim, do que, de fato, execução, porque são vocês que estão na ponta, que estão, de fato, trabalhando o desenvolvimento, de fato, dos destinos, né? O que a gente tem que fazer, muitas vezes, é não atrapalhar que isso aconteça, né? Então, melhorar o ambiente de negócios, a infraestrutura, né, que é uma questão mais de poder público, né? Qualificação dos prestadores de serviços e outras coisas. Apareceu o astroturismo aqui, né? Estou vendo aqui o casal Denis e Letícia, que atentos a essa tendência também, né, já desenvolveram seus trabalhos aí com o índice de atratividade dos parques nacionais para o astroturismo. O astroturismo, a gente ainda não tem uma ação, de fato, pontual, mas está aí no nosso lastro, né, de trabalhar, de fato, essa tendência. Então, a partir disso, a gente vem planejar nossas políticas públicas. É para lá. Aqui só
chover no molhado, né, dizer o que já foi dito aqui também, né, a gente vem observando outras tendências que a gente tem que fortalecer. A presença das comunidades locais é uma delas, eu acho que a que a gente pode tratar aqui com mais redundância, né, nesse processo de desenvolvimento turístico do ecoturismo, né. Então, a gente saiu um pouquinho também só dessa pegada do natural, né, dos atrativos naturais, e como a gente também inclui as comunidades locais nesse processo do desenvolvimento turístico, e como é que a gente, de fato, aproveita todo esse potencial turístico, né, que a gente já está cansado de saber, né. Então, a gente é um país que tem um potencial enorme para o turismo de natureza, o primeiro em biodiversidade, uma presença, uma enorme quantidade de parques nacionais, né. Nossa colega aqui do ICMBio, a Roberta, está aqui e pode confirmar isso. Então, como aproveitamos todos esses diferenciais, de fato, para transformar mais o potencial, de fato, em realidade. E também só trazendo algumas questões também, né, em termos de oportunidades, que lá atrás a gente já foi, né, o primeiro em turismo de aventura, mas agora também, pós-pandemia, a gente está voltando, de fato, a ser destaque, né, internacionalmente. Então, várias revistas aí vêm tratando o Brasil como o primeiro em vida selvagem, em turismo de aventura, em ecoturismo. Então, eu acho que tem que aproveitar, de fato, essa nova onda, né, em que o Brasil, de fato, muito como reflexo do trabalho da Embratur também, né, que vem trabalhando de uma forma muito profissional. Ontem o Diogo aqui me falou uma coisa que me alegrou muito, né, e que, de fato, assim, é a primeira vez que ele vê, de fato, o trabalho, as políticas públicas, né, Embratur, Ministério do Turismo, dando resultado no destino, ou seja, é possível visualizar um aumento do número de turistas internacionais nesses destinos, muito motivados também por essas políticas estruturadas, né. Então, a gente aproveitar essa oportunidade para garantir mais renda, mais geração de emprego e renda para os territórios, né, que a gente também não pode tirar isso da mira, né. Foi falado aqui hoje também pela manhã, né, a importância do turismo tem uma importância na agenda do governo federal, e a gente vem trabalhando isso já há muito tempo. Então, a gente tirou um pouco dessa visão do turismo acadêmica, muitas vezes, do turismo enquanto atividade social, né, para também trazer essa importância econômica, né, do turismo. Mas é difícil, gente. A gente ainda está a passos muito atrás, por exemplo, da agricultura, né, que hoje tem investimentos, um plano safra que disponibiliza investimentos aí para os agricultores de uma forma muito maior do que o nosso Fungetur, né, que ainda tem um valor muito pequeno. Mas é isso, a gente vem trabalhando de uns anos para cá para que a gente possa posicionar o turismo nessa agenda econômica. A gente vem aumentando o número de turistas internacionais, os brasileiros que viajam pelo Brasil, o valor gasto, né, desses turistas e esse impacto, de fato, econômico visto, mas a caminhada aí é muito grande. Para isso, né, para esse desenvolvimento ocorrer, de fato, óbvio que a gente tem que contar com os parceiros. O principal deles, hoje, quando a gente fala de turismo de natureza, é o Ministério do Meio Ambiente, Embratur e o ICMBio, né? Então, a gente tem um acordo de cooperação técnica que acaba sendo um guarda-chuva para diversas ações que a gente trabalha em parceria, né? Desde a questão das concessões das unidades de conservação, que a gente tem participação nesse processo dos estudos de viabilidade econômica de alguma das unidades de conservação, a questão do turismo de base comunitária, que também a gente vem trabalhando de forma integrada, a própria Rede Trilhas, né, que é uma política coordenada e conjunta, né, entre esses órgãos, e também, agora, mais recentemente, né, que a gente lançou no Salão do Turismo. Eu acho que foi um momento muito interessante. E eu vou até repetir aqui uma fala do ministro Celso Sabino, que ele ficou muito feliz de ver o presidente do IBAMA, o ministro de Meio Ambiente, o presidente do ICMBio,
falando de turismo, né? Então, assim, houve o lançamento do programa Natureza com Pessoas naquele momento, né? Que eu acho que vai representar um marco também para que a gente possa estruturar ações mais efetivas para ampliar a visitação das unidades de conservação federais, que são os hotspots. Obviamente, quando a gente fala de turismo de natureza, a gente não pode deixar de pensar nesses espaços que são, de fato, bastante atrativos para isso. Então, acho que foi um marco, né, Roberta, a gente ter lançado recentemente no Salão do Turismo esse programa que vai, de fato, dar um input muito importante aí para esse processo de desenvolvimento do turismo de natureza no Brasil, a partir do apoio à unidade de conservação federais. E a ampliação dessa visitação, enfim, ações de divulgação, e dentre outras questões. Acho que agora parou, hein? Dentro disso tudo também estamos em curso com um trabalho, botando na agenda aí a questão do turismo de observação de aves no Brasil, que eu acho que é um segmento aí que vem, de fato, também se mostrando como uma tendência, né, de mercado, e se revelando como atrativo mesmo, né, para os destinos. Tem um retorno muito grande, que são turistas que acabam gastando, né, uma grande quantidade de recursos para essa atividade. Tem um alto poder de atração de turistas internacionais que se interessam muito por essa atividade, né? Então, muito fruto justamente de uma provocação da Associação de Turismo de Observação de Aves no Brasil, que foi no Ministério do Turismo, entregou uma carta, enfim, demandando aí diversas ações. A gente lançou esse edital, tá? Já contratamos a consultoria que está responsável por esse trabalho, que é a Cecília Licarião. Ela é fantástico, tem uma experiência enorme, trabalha em Noronha. Então, a gente prevê a realização de um mapeamento nacional dos destinos de observação de aves no Brasil. Vamos realizar, em parceria com os estados, com o trade turístico, enfim, gestores de unidade de conservação, um diagnóstico nacional, porque também não se faz política pública sem conhecer, de fato, as realidades, né, dos territórios. Então, isso é importante para a gente poder direcionar nossos esforços, né? Sem planejamento, as ações não têm, de fato, não tem estruturação, né? E também vamos fazer um guia de boas práticas para o segmento. Ontem, inclusive, tivemos uma oficina em Brasília, já desse tema, apresentando os resultados preliminares desse diagnóstico, desse mapeamento, para que a gente possa, ali até dezembro, ter uma entrega mais estruturada e direcionar os trabalhos relacionados ao turismo de observação de aves. E só um resumo aí do que foi tratado quando eles mandaram ali para o deputado Marangoni, de São Paulo, entregou pessoalmente para o ministro Celso Sabino uma série de demandas aí para que a gente pudesse, de fato, ter esse olhar diferenciado para o turismo de observação de aves. E aí, algumas delas a gente absorveu neste trabalho que a Cecília está realizando, especialmente a questão da identificação das rotas, né? A questão do grupo de trabalho, enfim. E também, obviamente, trabalhamos a questão da promoção, né, do turismo de natureza. Só no Salão do Turismo deste ano, a gente teve 18 estados que se apresentaram com roteiros de turismo de observação de vida silvestre, né? Então, muito também motivado por esse trabalho que a gente está fazendo, né? Então, a gente, sendo o Salão do Turismo a maior plataforma de divulgação das políticas do Ministério do Turismo, então, nada mais natural que também a gente está incentivando que os estados apresentem produtos relacionados a essas pautas que a gente está trabalhando. Por fim, aqui, já partindo para o final, para a gente concluir, também não poderia deixar de citar a Rede Nacional de Trilhas, Longo Curso e Conectividade, que é uma política pública, como eu disse antes, integrada do Ministério do Turismo, Meio Ambiente
e ICMBio, normatizada por meio de uma portaria interministerial. O que a gente está... Acho que a gente vai ter a apresentação aqui da Camila, não está aqui, o pessoal da rede está aqui. Outras trilhas também falaram um pouco de como esse processo está se dando em nível territorial, né, da importância, inclusive, para o fortalecimento da regionalização do turismo, né, porque uma trilha ali consegue congregar, né, vários municípios, né, distribuir, né, essas riquezas, a renda, né, dentre eles, não sendo, como que eu posso dizer, concentrado ali, né, no único destino turístico. Então, é uma trilha, ele é um produto aí que tem um alto valor agregado para fortalecer essa regionalização. Contudo, gente, ali, essa portaria da Rede Trilhas é de 2018, então, a gente, depois aí de 6 anos de política pública, a gente está passando por um processo de revisão desta política, porque a gente agora, Bruno, Ítalo, vocês que representam Fornatura e Anceditur, a gente quer integrar outros membros aí a essa rede nacional e torná-la, nacionalizá-la de fato, porque a gente entende que uma rede não pode ser composta apenas por 3 órgãos. Mas, naquele momento, foi importante, né, a gente instituir formalmente para que a gente tivesse garantias aí da continuidade da política pública com as recorrentes trocas de governo, né? Então, agora a gente está nesse processo de revisão, aprimoramento desse modelo de revisão da política pública. Então, a gente pretende, aí, além do governo federal, integrar estados, municípios, né, aí na figura do Fornatur, Anceditur, órgãos de meio ambiente, a Associação Rede Brasileira de Trilhas, para que a gente tenha um fórum, de fato, representativo, né, dessa política e a gente possa ampliar os resultados no território, né? Então, estruturar as entregas, né, ações de capacitação, oficinas de sinalização e o que nos compete aqui muito mais, que é a questão da divulgação desse produto em nível nacional, né? Então, nesse processo, a gente já fez 3 oficinas também, contando com a participação. A Beta também contribuiu ativamente nesse processo, para que a gente possa pensar nesse novo formato e ampliar, de fato, essa política que já vem aí sendo implementada em todos os estados, né? Então, a gente hoje tem aí mais de 300 trilhas de longo curso em desenvolvimento. E um ponto importante aqui desse processo, assim, do ponto de vista do turismo, que a gente entende que a gente precisa integrar mais a cadeia do turismo nesse processo, né? Que o meio ambiente ele tem uma estrutura já bem consolidada nesse processo, né, das trilhas, mas o turismo, a gente ainda não observa essa aproximação tão grande em todos os territórios. Mas os territórios em que o turismo tem comprado a ideia, né, a gente percebe que essas trilhas, de fato, são produtos turísticos, né, porque tem essa visão do turismo mais aproximada. Então, é isso que a gente quer, de fato, aproximar a cadeia do turismo a esse processo de implementação das trilhas em todos os territórios, para que a gente possa transformar esse grande potencial, essas trilhas de longo curso, que existem no Brasil, de fato, em produtos turísticos competitivos, para que a gente possa ampliar a competitividade do Brasil no turismo de natureza e com mais segurança, sustentabilidade, né, porque é um produto que a gente entende que coaduna com os princípios da sustentabilidade que a gente vem falando, né, tanto em todos os fóruns, a inclusão de comunidades também nesse processo, né, sabendo da importância delas para o desenvolvimento turístico dos territórios e, por fim, de fato, fortalecer essa marca, né, as trilhas do Brasil, que a gente consiga posicioná-la, né, tanto no mercado internacional quanto nacional e, de fato, fazer o Brasil um país referência em questão de trilhas de longo curso. A gente oferece alguns materiais aí de referência para orientar os destinos, como desenvolver trilhas, que também foi feito em parceria com vários desses parceiros. Então, a questão da orientação aos municípios é uma das nossas competências, né, e atribuições aí. Já partindo para a conclusão de novo,
Também trabalhamos na parte da atração de investimentos privados, né? Para isso, a gente tem um portal de investimentos que a gente trabalha aí com alguns projetos relacionados ao ecoturismo. Todos esses estão no ecoturismo, tá? Inclusive o do Polo Turístico Cabo Branco. Mas só ano passado a gente ampliou aí essa pauta, né, da captação de investimentos estrangeiros no turismo. Mais de 1 bilhão foram investidos no Brasil. A gente vem aí numa crescente nesse sentido, muito fruto também desse trabalho articulado do Ministério do Turismo. A questão da COP, eu não vou entrar aqui muito, mas a gente também está trabalhando, né, em frentes para, de fato, que a gente possa estruturar a cidade de Belém, né, para receber essas pessoas que estão indo lá, obviamente, para a discussão relacionada à agenda climática, mas o turismo também vai estar sendo trabalhado. Inclusive, a gente já está articulando, junto ao governo federal, um espaço destinado à Casa Brasil, não seria a Casa Brasil, não vai ter esse nome mais, para que a gente possa fazer a promoção de destinos focados, obviamente, no turismo de natureza. Para isso, a gente fez um mapeamento nacional, junto com o Conselho Nacional, e os estados que sempre são nossos parceiros nessas ações, para que a gente possa desenvolver um catálogo de experiências, né, para a promoção desse segmento, né, durante o evento. A gente trabalhou aí com esses segmentos que foram os mais trabalhados, principalmente o ecoturismo, o turismo de base comunitária, que tem aderência total à temática do evento, né? Então, esse trabalho está em desenvolvimento também. E, por fim, o Plano Clima, Turismo também, né, que tem uma total aderência com a temática da COP, que vai ser lançado no evento pré-COP, que, se não me engano, vai ser em Brasília, antes da conferência, em Belém. Então, ele já está pronto. E, só, por fim, aqui, convidá-los, encorajá-los a participarem do Prêmio Nacional de Turismo, né, que a gente lançou agora, semana passada, as inscrições para o prêmio. Aqui tem vários potenciais projetos aí que podem ser submetidos, né, para essa premiação. A fase final, as inscrições estão abertas até dia 14 de outubro. Podem acessar aqui, que vocês vão cair direto no site do prêmio, contendo os editais. São 2 categorias, né, de editais: iniciativas voltadas a projetos e profissionais voltadas a pessoas. No caso do prêmio relacionado à temática de natureza, a gente já tinha uma das categorias, era a valorização do patrimônio natural. E, esse ano, de forma inédita, inserimos uma categoria específica para as trilhas de longo curso, também fruto muito dessa escuta que a gente fez para a sociedade civil organizada. Então, as trilhas aí têm uma categoria exclusiva, participem, façam parte aí dessa grande celebração, né, do turismo nacional. A cerimônia vai ser dia 4 de dezembro. A gente ainda está definindo a cidade, mas provavelmente vai ser Brasília, né? Outros projetos aí, que podem concorrer ao prêmio. Então, então é isso. Só mostrei aqui um pequeno resumo de como a gente vem trabalhando esse segmento, que é bem importante aí para o Brasil. A gente sabe. A gente falou de oportunidades aqui, não falamos de desafios, porque os desafios são outros, né? A gente sabe. Orçamento baixo para, de fato, investir, né, nas políticas que a gente precisa. A questão da Beta, a gente está em contato aí para trabalhar essas questões dos recentes acidentes que houveram, né, na questão do turismo de aventura. Já tratamos com a ANAC essa questão, para a gente ver como é que a gente vai fazer essa regulamentação do balonismo. Então, desafios são muitos também, mas a gente conta aí que a gente, né, com essas ações aí, vamos conseguir aí também ampliar esse potencial turístico do Brasil no turismo de natureza e, lógico, junto com todos vocês. Obrigada. Valeu, Fabi. Grande Ítalo, como a gente pode desenvolver destinos de turismo de natureza
e o que você está fazendo lá em Grão-Mogol como secretário. Obrigado, Bruno. Enquanto eu coloco a apresentação ali, primeiro eu queria falar da minha satisfação de participar desse painel aqui, por 2 motivos. Primeiro, porque 4 anos atrás, quando eu assumi a gestão do turismo no município, turismo completamente vocacionado, turismo de natureza, chamei o Luizão para conversar, falei assim, Luizão, né, preciso trabalhar com a Beta, bom que ele chegou na hora ali para não me deixar mentir. Preciso trabalhar com a Beta, né? Como é que a gente trabalha a Beta aqui? Falei assim, bom, cara, nós trabalhamos empresa, né? Falei assim, bom, mas se a gente não trabalhar o destino junto, né, o município junto, primeiro que fica mais difícil a vida da empresa, segundo que a chance de sucesso é muito menor, né? Então, essa parceria com a Beta veio desde o início, e 4 anos atrás, na Beta lá em Santa Catarina, em Timbó, o Luizão me convidou para fazer um painel para falar sobre desenvolvimento de destinos turísticos de natureza. E eu fui falar, me sentindo um professor de administração que nunca tinha tido boteco na vida, né? Falei assim, bom, a partir da perspectiva de o que precisava ser feito, mas sem ter feito. Então, volto agora 4 anos depois para apresentar, né, como que esse processo se deu, né, a partir do resultado, do que aconteceu no destino mesmo, que é diferente. O passador está aqui, Bruno? Eu passo... Tá. Tem um passador? Está funcionando aqui? Não, não. Vamos ver se está funcionando aqui. Aqui. Então, compartilhar um pouco dessa experiência do destino, assim. E segundo, que eu imagino que provavelmente 4 anos atrás ninguém nunca tinha ouvido falar de Grão-Mogol na vida, né? Provavelmente ninguém conhecia Grão-Mogol há 4 anos atrás. E Grão-Mogol, apesar de a gente achar que toda cidade é única, né, é diferente, e provavelmente o é em algum aspecto, mas o que eu acho de Grão-Mogol é exatamente o contrário. Eu acho que tem 1000 Grão-Mogol no Brasil. Provavelmente tem 300 Grão-Mogol aqui no estado de São Paulo. Tem centenas de cidades no Brasil com potencial enorme para desenvolver o turismo, com potencial enorme de natureza, de história, de cultura, de histórias incríveis, que estão empobrecendo, com a economia estagnada, os jovens estão migrando, estão indo embora, porque provavelmente a gente não conseguiu implementar políticas acertadas para desenvolver esse território. E que talvez seriam coisas relativamente muito simples que poderiam ser feitas para tornar isso possível, né? Eu gosto muito de contar a experiência de Grão-Mogol, porque em todo lugar que eu chego, o pessoal fala assim, então, mas o problema é que aqui na minha cidade não tem dinheiro. Eu falei assim, pô, lá em Grão-Mogol também não tem, não. Mas aqui o gestor não dá atenção. Eu falei, pô, aqui também não dava, não. Eu tive que ir lá levar ele na feira. Mas aqui a comunidade não está engajada. A comunidade também não estava engajada aqui, não. mas não tem ninguém para ajudar. Pô, também não tinha, não. Então, todos os desafios que todo mundo me conta em todos os lugares, eu compartilhava dos mesmos desafios ali. E se ali foi possível, provavelmente o é em muitíssimas cidades, aqui no litoral de São Paulo, na Amazônia, no Pantanal, em vários lugares do Brasil. Então, eu gosto muito de compartilhar a experiência. Primeiro, apresentar um pouquinho Grão-Mogol, quem não teve a oportunidade de estar em Grão-Mogol 2 anos atrás, quando o Summit foi lá. É uma cidadezinha histórica do ciclo da mineração de diamantes, o segundo lugar que descobre diamante no Brasil, fica no norte do estado de Minas Gerais. Já teve 2 vezes a população da cidade de São Paulo, há 150 anos atrás. É o lugar onde mudou o padrão de exploração do diamante no planeta, o primeiro lugar que descobre diamante no veio da rocha. É o pessoal de Grão-Mogol que funda a Chapada Diamantina, né? Um lugar lindíssimo ali na região do Espinhaço, ali na Cordilheira do Espinhaço, mas que as construções em pedra, as casas em pedra, são o maior presépio a céu aberto do mundo. Tem essa igreja aqui que foi considerada uma das 10 mais imperdíveis de Minas, né? Tem muita cachoeira, trilha, várias coisas, mas que nunca tinha tido uma política efetiva de desenvolvimento do turismo no território, né? Isso começa há 4 anos atrás. Só para não parecer que a mãe de Miss falando da Miss, né, eu trouxe um depoimento de um terceiro para falar de Grão-Mogol. Aquela pessoa de amarelo ali na foto é o Guilherme Paulos, da CVC. Ele foi a Grão-Mogol, né, voltou encantado com a cidade, e por iniciativa dele, ele foi chamando os veículos de imprensa do turismo, porque ele queria contar a experiência da entrevista. Ninguém pediu para ele fazer isso. Ele voltou fazendo, e foi isso que ele falou de Grão-Mogol. Que Grão-Mogol é um lugar a ser descoberto no Brasil, uma cidade histórica bem charmosa, bem gostosa, charmosa, que lembra Ouro Preto de anos atrás. Também é quase como uma Serra Gaúcha, que une paisagens deslumbrantes com história. A cidade dos diamantes tem investido bastante no turismo, né? E aí, quem acompanhou o Grão-Mogol nos últimos anos, a gente viu uma série de matérias que saíram na imprensa, e a gente também não tem assessoria de imprensa, é tudo ali, né, não tem assessoria de comunicação, de imprensa, é tudo ali com um clipe, uma caixinha de fósforo e 2 borrachinhas, né?
E então saiu nos últimos anos ali várias notícias, primeiro falando, né, como que o destino foi se transformando através do turismo, matéria do Pan-Rotas, do Estado de Minas, na Folha de São Paulo, né, destacando a transformação do município pelo turismo. Tivemos na imprensa aí em 2023 como que o Abeta Summit, o maior evento de turismo de natureza do Brasil, foi parar em Gromogol, né, então várias matérias destacaram a realização do evento nacional na cidade. E depois, esse ano, Gromogol é um dos finalistas brasileiros no concurso de melhores vilas turísticas da ONU Turismo, né, da OMT. Inclusive, tem das vilas turísticas finalistas também é daqui de Caraguatatuba, né? E aí, Gromogol, esse ano, a gente está aqui novamente como um desses finalistas. E aí, só contar um pouquinho desse processo, né? E eu vou ser bem breve aqui, até pelo adiantado da hora, mas compartilhar um pouco desse processo. Primeiro, essa opção pelo turismo, né? Assim, o gestor da cidade, a gestão da cidade, a cidade se entender como destino turístico e realmente apostar com o turismo como uma atividade estratégica para o desenvolvimento ali, né? A segunda coisa é o esforço de profissionalização da gestão, né? Eu não conhecia o prefeito quando ele me procurou, né? O prefeito não me conhecia. Ele realmente fez a opção, assim, a gente precisa eu quero trazer para a Secretaria de Turismo alguém que conheça o setor, que tem experiência no setor, né? Tem uma turismóloga que trabalha na área. Então, esse desafio de profissionalizar a gestão e fazer política eficaz, né, de verdade, para o desenvolvimento do turismo no território. Teve uma etapa de adequação do orçamento também, né? Acho que isso é importante compartilhar isso. Quando eu cheguei lá, o orçamento era 150 mil por ano para o turismo, incluindo salários, né? Como tinha 3 pessoas, era praticamente salários, né? Não gastava nada com turismo. A gente conseguiu, mesmo numa cidade com um pequeno porte, no PPA do ciclo passado, passar esse orçamento para 750 mil, que era um compromisso nosso, que era 1% do orçamento municipal para o turismo. Para o PPA do próximo ciclo, que foi encaminhado para a Câmara agora essa semana, a gente já passou para 1.200.000. Então, a cidade começa a investir, ter compromisso, inclusive orçamentário, para investir no turismo. Mas, obviamente, que o recurso não está só no território, né? Então, esse esforço de captar recursos, né? Então, nos últimos 4 anos, a gente investiu 14 milhões de reais em ações que impactam o turismo, com recurso do Ministério Público para restauração do patrimônio histórico, recurso do Instituto Estadual do Patrimônio para restauração da igreja, com recurso com o SEBRAE, 2,5 milhões com o SEBRAE para a gente investir em fomento ao empreendedorismo, aprimoramento da gestão no destino, com cooperação com a Noruega, num programa de estruturação do Parque Estadual, plano de manejo, plano de uso público, equipamento dos parques. Então, todo um esforço de captação de recursos. Eu pulei um aqui, não, né? Não, deixa eu estar mais para frente. E, obviamente, um esforço de fortalecimento da governança, né? Este talvez seja um grande pilar ali desse desenvolvimento da comunidade, fortalecimento da governança. Então, passou por um esforço de capacitar os conselheiros para eles entenderem o papel deles como conselheiros de turismo, de engajar os conselheiros, de trabalhar programas de engajamento da comunidade na gestão, no fortalecimento da governança no destino. E aí depois, obviamente, o desenho de estratégia, né? A gente conseguir ter uma estratégia para o desenvolvimento do destino, saber onde que a gente quer chegar, né? Onde a gente está, onde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer para chegar lá. Mas o que eu queria destacar aqui é que, provavelmente, a gente fez exatamente o contrário do que a cartilha manda fazer, né? Do que o Ministério do Turismo mandava a gente fazer quando a gente estava lá na regionalização, do que a academia ensina, né? Que eu aprendi na universidade quando a gente estava lá, de faz um inventário, depois você faz um diagnóstico, depois você faz um plano, que eu fico brincando que parece o plano da cidade perfeita, né? Que nem se a gente tivesse 1 bilhão de orçamento em 10 anos a gente ia conseguir executar aquilo, e que talvez não tivesse efetividade nenhuma porque a gente não olhou para a dinâmica que o turismo tem. Então, o que a gente fez foi focar na demanda. A gente precisa entender quem que está viajando, o que essas pessoas querem, o que elas querem consumir, para onde que elas estão indo hoje. Obviamente, ter uma visão de longo prazo, mas fazer planos de ação de curto prazo. Então, a gente já está no 5º ciclo de planejamento, né? A gente faz ciclo de planejamento de 2 anos e a cada ano a gente revisa o planejamento. Então, a gente já... e aí, eu fico brincando com o pessoal com mentalidade de startup, né? Como é que a startup trabalha hoje? Assim, a startup não brinca que tem que errar rápido e barato, né? Você vai lá, faz o mínimo produto viável. Quem conhece esse ambiente de startup, a startup tem o mínimo produto viável, você faz, põe no mercado, testa se aquele negócio funcionou, você escala, se não funcionou, você corrige logo, testa de novo, corrige.
a gente criou o mínimo produto turístico viável. A gente fez a mesma lógica, assim, vamos começar a trazer turista, vão aprender com essas experiências. Obviamente não vai chegar 1 milhão de turistas na primeira semana, vão chegar 20, nós vamos aprender com essas experiências, vão ver esses caras, vão melhorar o produto, vão trazer mais 30, depois a gente vai... E foi essa mentalidade de startup que a gente trouxe para o desenvolvimento do turismo. Obviamente trabalhando com um foco muito grande na presença digital e um foco muito grande no design de experiências. Nosso planejamento é um canvas. Nosso planejamento tem uma página, praticamente assim. A diferença é que a gente coloca esse planejamento em prática. A gente realmente faz o planejamento acontecer. O que a gente planeja, a gente executa e no final do ano a gente presta conta disso. Um esforço muito grande no estabelecimento de parcerias, né? Então, o Senac é parceiro, está lá trabalhando hoje um curso técnico de guia de turismo. O SESC é parceiro, a gente tem um programa de trilhas culturais, de programação cultural na cidade mensalmente. O Senac com capacitação, o Sebrae com uma série de ações, de missões, de investimento. Uma estratégia de posicionamento de marca, né? Então a gente foi criar uma marca, e a marca não é só a etiquetinha, né? A etiquetinha é bonita, foi feita por um artista local, mas é o posicionamento que a gente queria contar, né? E trabalhar esse posicionamento. Então a gente sabe quem que é o turista que a gente quer trazer para a cidade, a gente sabe quem que é o turista que a gente não quer na cidade. A gente constrói toda a estratégia focada nesse mercado que a gente quer trabalhar. E depois trabalhar a questão da criação de produtos, né? A gente começou trabalhando a partir do cicloturismo, né? E muito conectado com essa agenda de turismo de natureza, começamos a experiência com cicloturismo. Aí depois, a partir da primeira experiência de cicloturismo, começamos a trabalhar o turismo de caminhada, né? De hiking, de trekking no destino. Trabalhamos com produtos de observação de aves também, até porque a gente tem um município vizinho que tem uma das aves mais raras do mundo, que já recebia turistas internacionais, começamos a criar produtos conexos de observação de aves. Temos trabalhado o astroturismo, Fabi, a gente criou lá, para mim, a coisa mais legal que a gente fez nos últimos anos, uma parceria com a operadora regional, que todo o fim de semana que tem lua nova, a gente tem um produto de astroturismo, um astrônomo com os telescópios, um planetário inflável, o luau, o pessoal vai para lá, vê o céu no horizonte lindíssimo, ali é um dos melhores lugares do Brasil para observação do céu noturno. Transformamos, inclusive, um projeto, que era um projeto que iniciou como um projeto de uva in natura, de vender uva de mesa, que virou um projeto de enoturismo. Hoje é uma vinícola que apresenta um diferencial no município e tem feito, mudado também o nosso padrão de público, de mercado que a gente trabalha, e temos trabalhado bastante também o turismo pedagógico, de segunda a sexta, que muitas escolas aí já recebemos até estudantes internacionais aí nos últimos anos com esse produto de pedagógico. E um esforço de prospecção de mercado. Então, a gente vai lá e vai falar com a operadora. Tem que deixar de ser destino e tem que ser produto. Tem que estar na operadora, né? Que passa desde a parte de qualificar os receptivos. Então, a gente tem investido para ter mais receptivo, o receptivo formalizar, tá? E fazer um esforço de prospecção. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a Logística Aventura, que é uma das maiores operadoras de cicloturismo do país, em Brasília, vendendo produto para lá. O Grupo Rally dos Sertões acabou de criar um produto novo. O Sertões Bike Experience escolheu o Gromogol para lançar o produto. A gente recebe o primeiro grupo agora em setembro. A Pisa Trekking, que é uma das maiores operadoras de trekking do país, vende roteiro para Gromogol hoje. Outras operadoras regionais. Então, hoje a gente está na grade de produto das operadoras. Então, a gente foi fazer esse esforço de prospecção, levar a operadora lá, mostrar o produto, testar, resolver o que a gente precisava fazer para que eles possam nos vender. Obviamente, um esforço muito grande de qualificação, tudo que vocês pensarem aqui, a gente foi fazendo qualificação, de curso de história da cidade para profissional de turismo, programa de atendimento, de gastronomia, curso técnico de guia. Eu queria destacar a importância que teve a Beta Conecta, eu estava conversando isso com o Fernando semana passada, no encontro de cicloturismo. A gente realizou em 2022 o Beta Conecta lá, foi fundamental, foi um divisor de águas ali no processo de desenvolvimento do turismo no território. A sinalização turística, que a gente colocou recentemente. A gente tem apostado bastante em realizar eventos culturais para levar esse público para a cidade. Por exemplo, agora a gente vai receber o Tudo é Jazz, que é o maior festival de jazz de Minas, vai fazer uma edição agora dia 19 e 20 de setembro, lá em Gromogol. Mas eventos também conectados com o público que a gente quer mostrar, que a gente quer levar para o destino. Captação de eventos nacionais. Então, a gente, o marco foi a Beta Summit em 2023, eu fico brincando que antes do Beta Summit, eu falava Gromogol, o pessoal perguntava, o que é Gromogol? É material esportivo, é seguro viagem, uma operadora nova? Não, é um destino. Onde que fica? Aí, no ano do Summit, quando a gente anunciou o Summit, o pessoal assim, Gromogol, onde vai ser o Summit, Aí depois passou o Summit assim, onde foi o Summit, não foi?
E aí, mas a gente já vai ter no ano que vem o Congresso Mineiro de Trilhas, vai ser em Gromogol, e a gente acabou de captar para 2027 a Conferência Brasileira de Cicloturismo, que também vai ser na cidade. Então, esses mercados conectam com a estratégia que a gente quer trabalhar. Um esforço de divulgação, e assim, a gente não tem agência de comunicação licitada ainda, a gente não tem assessoria de comunicação, é um esforço muito local, mas, por exemplo, as pessoas vivem me falando, cara, vocês estão fazendo um trabalho muito legal no digital, né? Assim, parceria, ou espontâneo, a parceria. Agora mesmo tem um dos blogueiros digitais que a gente levou como parceiro, tem um dos rios deles que teve 8,6 milhões de visualizações, um deles só, né? Porque tem outros com mais de 1 milhão e tal. E que a gente tem feito lá. Temos participado de todos os eventos do setor, todas as feiras, a gente tem participado e promovido o destino. Queria só destacar aqui, esse é um trabalho que a gente tem feito também lá, de levar a arte para a rua, é um projeto que chama Arte na Rua, então a gente tem escolhido os muros mais feios da cidade, feito alguma intervenção artística, esse aqui é um trabalho de um artista local, que reproduz fachadas coloniais nos muros, né, então a gente vai revitalizando também o espaço urbano. E aí, depois, por último, de estratégia, a gente criou também um projeto regional integrado, né, que é o projeto da Cordilheira dos Pinhais, porque a gente sabia que, se a gente não trabalhasse integrado com outros municípios, a gente ia viver sempre do fluxo espontâneo, do fluxo regional. A gente queria trazer turistas de mercados e emissoras mais distantes, então a gente começou a trabalhar com os municípios vizinhos, criamos um projeto, que é o projeto da Cordilheira dos Pinhais, que hoje virou o grande projeto de turismo de natureza de Minas, né? Hoje a estratégia do Estado de Turismo e Natureza principal é o programa que a gente criou lá regionalmente. Não vou ter tempo de comentar sobre ele, mas a gente falou sobre ele no Abeta Summit do ano passado, inclusive no painel que eu compartilhei com o Bruno lá no ano passado também. E, para encerrar, eu queria só deixar um convite. A gente vai realizar agora, na sexta-feira, amanhã, o encontro com gestores de destinos turísticos de natureza, né? E aí, para a gente, super importante isso, porque o que a gente quer é cada vez mais destinos que tenham boas práticas no desenvolvimento do turismo de natureza. Então, hoje, além de estar como secretário municipal em Gromogol, eu ocupo a presidência da Beta, da Beta aí, ó, Luizão, ó, da Anceditur. Eu ia falar que a Beta é parceira da organização do evento, a presidência da Anceditur, que é a Associação de Secretários Municipais de Turismo, né, que quem não conhece eu convido a conhecer, e em parceria com a Beta, e aí já com vários outros parceiros, com o Polo de Ecoturismo do Sebrae, com a Rede Brasileira de Trilhas, com o Fórum de Turismo de Observação de Vida Silvestre, com o Coletivo Muda, que trabalha a questão do turismo responsável, da sustentabilidade, e com o Instituto Semeia. Renata, me perdoa, não deu tempo de colocar a marca, a gente recebeu depois por último a marca, não deu tempo, mas reunir todos esses atores que têm feito diferença no desenvolvimento do turismo de natureza. Então, vai ser o espaço onde a gente vai começar a criar compartilhamento entre todas essas boas práticas, entre si e com os destinos turísticos, né, para que a gente, de fato, consiga criar ambientes nos municípios. Se em Gromogol é possível a gente fazer em todos os outros lugares, né? Então, a gente quer compartilhar essas experiências para, no ano que vem, o Luizão convidar aqui, a gente está num painel com 4 municípios aqui compartilhando suas boas práticas de desenvolvimento do turismo de natureza. Tá bom? Obrigado. Pessoal, a gente está dentro do horário ainda, teve um atraso de todos aí de 30 minutos, tá? Bruno Wendling, como é que a gente pode desenvolver destinos de natureza? O que a Fundação está fazendo lá para a gente? Bom, primeiro, obrigado por ser o último, né? Todo mundo com fome, a minha ansiedade aqui, a minha gastrite me atacando aqui. Eu vou ser bem objetivo para a gente ficar dentro do prazo, entendendo, claro, que painéis acontecem essas questões. Bom, eu estou bem feliz de estar aqui, obrigado, Luizão, pelo convite mais uma vez, e a todos vocês aqui do painel que conduziram. Eu vou ser bem objetivo no recorte da minha apresentação. Eu não vou falar muito sobre Mato Grosso do Sul, do contexto do destino, acho que hoje ele dispensa comentários, né, especialmente porque a gente está dentro da categoria. Eu quero só focar em 2 aspectos, né? Como é que a agenda climática, hoje que é pauta fundamental da Fundação, tem servido para o reposicionamento do destino. Né? Porque desenvolver destinos de natureza, eu demoraria umas 2 horas para poder falar sobre isso. Então, como é que a gente reposicionou o Mato Grosso do Sul, especialmente no mercado internacional, e claro que isso respalda no mercado nacional, a partir da agenda climática. Claro que eu estou assim já há 8 anos e 7 meses, sei lá, quem está contando, né, à frente da Fundação, mas a partir de 2020 para 2021, em função da pandemia, eu comecei a entender que a gente poderia ter uma camada mais profunda de reflexão a respeito da oferta do Mato Grosso do Sul, e isso acabou me levando, tá? Apesar de ter uma formação na área do turismo, uma extensão em ecoturismo, né, uma especialização, eu sou um ecoturista bem preguiçoso, tanto que eu não fiz nenhum cheque nas atividades de amanhã, fiquei lá, será que eu fico dormindo ou vou? Então, eu não vou porque não tem mais vagas, mas eu entendi que o Estado, por ser um Estado que tem Bonito e Pantanal,
ele já é naturalmente, ou deve ser naturalmente responsável no seu posicionamento. Eu vou falar sentado mesmo, porque se eu levantar, vou empolgar e vou falar 20 minutos, tá? Como é que começou essa agenda? Eu fui provocado, né? Eu sou um gestor que sempre é aberto a provocações e a inovação, eu adoro inovação. Não eu criar algo novo, mas alguém me trazer algo que eu acho interessante, está aberto a isso. Pois bem, eu fui procurado em 2021 por um grande amigo Érico, lá da Bahia, que falou: Bruno, sabia que tem um destino no planeta que chama Machu Picchu, que foi certificado como destino carbono neutro? Eu falei: é mesmo, não sabia, e interessante. Eu falei: pois é, o cara que certificou, ele mora aqui na Bahia, é da Green Initiatives, e ele queria bater um papo contigo, né? Quem sabe a gente pode ter Bonito aí como o primeiro destino de ecoturismo carbono neutro do planeta. Isso me chamou a atenção. Opa, a gente sempre gosta de ser o primeiro, mas com uma desconfiança também. Pois bem, a gente entrou em contato, conversamos, entendemos que isso era válido, que era real, e começou-se o trabalho. E um ano depois, a gente estava certificando, apoiando a certificação de Bonito como primeiro destino carbono neutro do planeta de ecoturismo certificado. Isso trouxe uma luz para o destino, que já existe há 30 anos como destino, não fui eu que fiz esse processo, ele já está desenvolvido, 40 passeios já estruturados. Para mim, o melhor atrativo em termos de beleza natural do planeta está aqui na minha frente, a proprietária da Bismanhumas, né, o gestor mais efetivo de atrativos, o Eduardo Coelho, dispensa comentários, tudo pronto e posto. A gente precisava reposicionar isso na agenda global internacional. Então, não sou porque eu sou um conservacionista de primeira grandeza, mas eu entendo que isso anda lado a lado com o posicionamento de um destino. Pois bem, a gente começou esse trabalho, e uma coisa foi chamando a outra, porque todo mundo pensa que a certificação é o último passo. Na verdade, para mim, eu falei isso para Bonito, é o primeiro passo, numa régua lá em cima, porque o processo é o mais complicado. Certificar é fácil, foi fácil. Trabalho e investimento, mas não é mais difícil. O mais difícil é o compromisso agora com a redução. Pois bem, a gente foi o primeiro órgão público signatário do Acordo de Glasgow, fácil também. Bruno, você quer assinar o Acordo de Glasgow? Eu quero. Onde que eu assino? Fácil. Assina. Dá um posicionamento interessante. Qual que é o desafio agora? Cumprir com a agenda climática. Pois bem, hoje Bonito é o primeiro destino brasileiro que tem um plano da agenda climática em implementação. Aqui está elaborado, ele está em implementação. A gente está no 3º ciclo da certificação de Bonito e já teve uma redução de 5% da pegada de carbono, medição da mesma certificadora, ela reconhecida pelas Nações Unidas. A gente ficou muito preocupado quem é essa certificadora e que tipo de certificação que a gente está trabalhando. Isso começou a colar na identidade do destino, mas não é só do destino, porque o Estado foi o primeiro Estado brasileiro a se comprometer a se tornar o primeiro Estado do Brasil a ser carbono neutro, e até 2030. E eu posso quase afirmar que a gente já alcançou esse objetivo. A mensuração já começou a ser implementada no Estado. E é um Estado do agro, da indústria de celulose, da pecuária, que interessante, né? E é carbono neutro? Não tem como isso. Então, a gente já começou a colocar umas questões que não é essa dualidade que é colocada por outros países, inclusive. E eu comecei a participar muito desses espaços internacionais, no começo acanhado, especialmente nos espaços da ITTA, escutando a Suécia falar, a Suíça, Estados Unidos, vocês têm que fazer isso. Aí você começa a descobrir que a Europa foi toda reflorestada para ter 30% da sua área total hoje conservada, que os Estados Unidos têm lá 8%, 7%, 10%, e que o Brasil tem mais de 60%, que o Pantanal tem mais de 80% da sua área total conservada, que a matriz energética renovada do Mato Grosso do Sul é mais de 90%. Biocombustível, a gente tem 22 usinas trabalhando biocombustível no Mato Grosso do Sul, empregando mais de 30 mil pessoas. Então, a gente, na verdade, colocou a agenda climática do Estado, que dá um reforço e um peso, e começamos a nos reposicionar em relação ao turismo no planeta. E, a partir daí, veio alguns movimentos interessantes, que foi esse movimento, que é um movimento que a gente adora bastante, que foi um movimento chamado de Bonito Ecocriativa, que é uma cidade, hoje, se reposicionamento enquanto território, que eu falei, a gente precisa, na verdade, dar uma camada mais profunda, a promoção relativamente indo muito bem até essa época, a gente conseguiu se reposicionar, colocar mercado internacional, campanhas premiadas dentro e fora do Brasil. Eu falei, ok, vamos para uma camada mais de profundidade. E surgiu esse que é um movimento de fato, e que ele engloba todas as dinâmicas e estratégias que muitos falaram aqui. Agenda climática, economia criativa, inteligência de mercado, tecnologia, sustentabilidade. Para cada eixo a gente começou a trabalhar. Bom, já temos um destino carbono neutro, temos que reduzir, tem uma questão da tecnologia, então a gente levou lá o SES Startup
para fazer um aporte de recursos junto com a Fundect para desenvolver soluções tecnológicas na área. Gostei muito da tua fala em relação às startups. A gente trouxe esse programa, a gente apoiou 6 startups, cada uma recebeu R$400 mil para desenvolver soluções tecnológicas na área de governança, experiência do turista, métrica de carbono. A gente tem uma parceria com a Compensei, que é a startup que nos auxilia a medir, né, a gente foi o primeiro estado, enquanto destino, a medir a emissão de gás carbônico nas feiras, a compensar, a realizar os eventos assim. O estado hoje começou a abraçar a agenda do turismo também, porque era uma agenda que estava um pouco escondida na pauta de desenvolvimento econômico do estado. Ainda continua um pouco, ele tem que brigar muito com o governador. Governador, nós estamos aqui e sendo vistos, e sendo referência nacional e internacional, e a pauta ainda está muito em relação ao agro e à indústria. E na parte de inovação da oferta também. Então, veio uma enxurrada de apoio para essa diversificação da oferta, para esse reposicionamento. Pois bem, dentro do Bonito Eco Criativo também, a gente trabalhou a questão da criatividade por meio do Marambaia, né? A Manu adora esse projeto. A gente pegou o maior bairro de Bonito, o bairro mais carente, que tem boa parte da mão de obra que está servindo os nossos turistas, ainda com um baixo índice de desenvolvimento. Pois bem, a gente falou, vamos dar um empoderamento, e que se criou o Marambaia Eco Criativo. Um ano e pouco depois, eles têm a associação criada, descentralização de recurso financeiro para eles, produtos associados, disponibilizados nas prateleiras, nos principais eventos, um movimento que começou de uma ação, fruto de um despertar da Fundação de Turismo em relação a isso. Não vou passar o restante também, porque eu falei que eu vou ficar dentro dos meus 10 minutos, e que eu quero fechar com um vídeo da provocação, inclusive, da Jaque Gil em relação à agenda climática, e as ações de promoção. Então, isso acabou colando, né, o posicionamento ou reposicionamento, né, ou seja, falando sobre desenvolvimento de destinos de ecoturismo, passou pela agenda climática, que reposicionou o turismo no Mato Grosso do Sul hoje como referência em turismo responsável. Eu também, uma coisa que eu não gosto, pessoas que me conhecem já sabem, eu não gosto e não uso a palavra sustentabilidade, eu não gosto da forma com que ela é colocada. Eu prefiro falar de ações responsáveis, para quem sabe a gente tem um tão sonhado desenvolvimento sustentável, na minha visão, e ela é particular, e eu respeito, ela ainda é muito de longo prazo ainda, porque a gente precisa ser muito mais global no alcance dessas nossas iniciativas. Mas eu gosto hoje de uma frase que eu não gostava no passado, que pequenas atitudes são importantes. Eu não acreditava nisso. Hoje eu comecei a exercitar isso, mesmo que seja de forma pontual, parece um pouco pontual, hoje estou uma projeção maior. E a gente começou a entrar em tudo, para poder finalizar, e a gente começou a trabalhar um pouco também do branding, né, da inclusão das categorias, ou dos segmentos que eram escondidos na nossa prateleira, LGBT, afroturismo, 60+, acessibilidade. Isso começou a incorporar na estratégia da Fundação também de posicionamento de marca. Vocês conhecem muito, né? Não posso dizer agora que a nossa marca Isto é Mato Grosso do Sul está presente aqui na Beta, é uma marca que a gente resgatou, ela já existia, e eu comecei a entender, junto com o time, que cada segmento, cada iniciativa tem o seu valor, que os públicos querem se reconhecer. Não, por que não se reconhecer na nossa marca, uma marca que já começa a ser consolidada? E agora é uma chuva de marcas Isto é Mato Grosso do Sul. A marca Isto é Mato Grosso do Sul LGBT, que a gente criou há 5 anos atrás, a marca do afroturismo, que a gente lançou esse ano, a marca do turismo acessível, que já mudou, que a gente identificou que a marca era uma marca em braille, mas ninguém vai tatear ela, então é uma marca um pouco mais inclusiva do ponto de vista visual, a gente vai lançar ela daqui a pouco. E outras marcas apareceram, marca do birdwatching, porque a equipe começou a ficar ciumenta. Eu também quero a marca agora da pesca esportiva. Aí veio o Rogério lá me apresentar a marca. Então, a gente entendeu que isso era brand e inclusão. Pois bem, 7 anos depois, os produtos do Mato Grosso do Sul hoje têm as nossas marcas. Tem a marca Isto é Mato Grosso do Sul. Cachaça, mel, chocolate. Esse dia eu recebi na casa da minha sogra uma massa que a gente comprou para um domingo. Na hora que chegou a massa, eu desconhecia essa empresa, estava lá a marca Isto é Mato Grosso do Sul. Então, isto é branding, isso é representar uma marca de um destino e não a marca de governo. E para fechar, porque eu não sou britânico, meu sobrenome é Wendling, bem distante de um alemão, mas me trouxe uma questão de ser muito pontual. Ciclo de queimadas do Pantanal. Então, quero fechar com esse vídeo que a gente produziu na própria Caimã, que Jaque Gil citou, sofreu durante 2 vezes um ciclo de queimadas muito forte, mas a gente entendeu que estava aí também uma oportunidade. Primeiro, de mostrar que o Pantanal tem o seu ciclo de queimada já há séculos, isso não é uma novidade. Tá? O pantaneiro convive com isso há séculos, isso não é novidade. Está piorando bastante, mas continua sendo o ciclo do Pantanal. Então, a gente aproveitou a vinda de jornalistas da Inglaterra, junto com a Caimã e junto com a Embratur,
para poder fazer isso, que não é um vídeo promocional, que é mais um vídeo educacional, para que vocês possam entender um pouquinho o que é o Pantanal. Consegue rodar daí, amigo? To Brazil now, where massive wildfires are raging in the world's biggest tropical wetland, the Pantanal. Continue to rage through the wilderness of the Brazilian Pantanal, the world's largest wetland. But then there is discussion in the UK media. They always talk about the fires, about the deforestation. O fogo, ele te ensina que tem horas que você tem que agir, tem horas que você tem que parar. Você respeitar a mãe natureza numa manifestação dela. E entender até onde você consegue agir e até onde a mãe natureza vai agir. So coming here actually is good to see the other side of it. That is all the work, all the projects that they do here to try to make it better. We've been there, we've seen, like, you can see that it's being burned and everything, but it's coming back to life. Amazing. It's an absolutely wonderful place. In top of the tree, yeah? That tree, like that particular tree, the birds, they love to roost there. O Pantanal é um lugar extremamente resiliente. Eu costumo dizer que o Pantanal ele é muito teimoso. Ele pega fogo, mas ele volta, People need to learn more about this, and I think that they will love learning more about this when they start to hear more about the brilliant work that's being done here. Bom, então eu respeito um pouco disso, sobre regeneração e os projetos que nós temos lá, né, do SOS Pantanal trabalhando, do Instituto Arara Azul, né, por meio da Neiva Duarte, que há 30 anos atrás fez um trabalho incrível de recuperação da nossa Arara Azul, que hoje é a árvore símbolo do Estado, inclusive, outros projetos de conservação, o On Safari, mostrar também o poder da regeneração e, claro, de novo, de trazer a informação na medida, sim, acontece, sim, está piorando, mas existem medidas, existem pessoas que estão trabalhando, se esforçando para que isso cada vez mais se reverta e, claro, a gente, no bom sentido, utilizando isso para reposicionar o Mato Grosso do Sul no mercado nacional e mercado internacional. Muito obrigado, isto é Mato Grosso do Sul.